Daí no momento que caiu a ficha pra mim, isso foi, peraí, 2025 foi assim, só vou trabalhar no modelo do Fee-Based, porque é o modelo que eu acho mais correto, que eu me sinto mais confortável de trabalhar e que eu sei que eu vou oferecer o melhor serviço. 35% dos profissionais hoje já atuam com Fee fixo, e ele cresceu 5 vezes nos últimos 24 meses, ele dobrou do segundo tri pro terceiro tri, então tem muito assessor fazendo esse movimento, mas eu diria que a maioria, com certeza mais do que o Pareto, não fez o movimento que nem você, que é, cara, o cliente quer ser atendido por Fee fixo, fica comigo, que não quiser, procura outro tipo de profissional. É meio que doutrinado e acha que tá fazendo o correto, fazendo muito bom, alocando naquele produto X e Y que são meio problemáticos, como vocês colocam. Qual que é a vantagem do cara indicar um produto ruim no modelo do Fee-Based? Qual que é? Fala, turma! Estamos começando mais um podcast, Os Bastidores do Mercado de Investimento. Hoje com o Fernando Kobuth. Fernando Kobuth, assessor de investimento já há alguns anos. Tem uma rede social bem ativa, mais de 20 mil seguidores ali em todas as redes sociais. Depois acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que virou uma voz muito independente. E eu acho que assim como a WZ, hoje o objetivo é levar informação independente, com transparência para o setor e realmente discutir os principais assuntos polêmicos que a gente tem de Fee fixo, comissionamento e consultoria. Cara, Exato. obrigado. Que isso? Opa, Eita! Eu que agradeço o por convite e, pô, pra mim é uma honra poder compartilhar aí um pouco sobre esses assuntos que estão mais polêmicos aí em pauta, então, e eu prezo muito pela transparência, que nem vocês, então sempre que abrir o jogo, nada é perfeito, tudo tem seus prós, tudo tem seus contras, então, pô, que eu puder contribuir aí nesse bate-papo, conte comigo. Boa, quero começar aqui te entregando um presente. Ó. Então, um livro que eu escrevi no final do ano passado, A Virada do Mercado de Investimentos. Os bastidores XP, BTG e suas assessorias, fala muito sobre o tema que você gosta muito, de Fee fixo, sobre essa virada. Nessa época ainda não tinha tantas decisões como a gente teve hoje, acho que estava naquela polêmica de cobra ou não cobra Fee fixo, movimento para consultoria, e a gente trouxe um pouco desse contexto histórico e para onde os últimos ciclos do setor, para onde ele está indo, por que a gente está vivendo esse ciclo atual. Então, cara, espero que você goste. Pô, legal, diagramação, tudo aqui. Dá pra ler no final de semana, hein? Dá. Né? Acho que dá. Teve gente acho que leu em 2 semanas. Acho que é o que eu escutei. Não, mas se focar no sábado e domingo, finaliza. Teve um assessor que... ele pegou 2 finais de semana. Ele falou, cara, peguei 2 finais de semana e matei. Obrigado, vou ler aqui. Espero que tu goste. Cara, eu vou começar a pergunta aqui. Eu acho que tem muita coisa polêmica. Sim. Tem muita dúvida que a gente recebe, ou acho que muita falta de informação sobre modelo de Fee fixo, comissionamento, consultoria, se realmente tem que ir para um modelo, se tem que ir para outro, ou quando que um assessor tem que estar como assessor Fee fixo, ou como ele tem que ficar com comissionamento, ou se consultoria é hype ou não é. Queria muito da tua visão. Mas acho que antes disso, cara, para quem não te conhece, Kobuth, conta um pouquinho da tua história. Você começou como assessor de comissionado. Exato. Quando que tu começou a trabalhar sobre Fee fixo? Que eu acho que você é uma das grandes vozes hoje no mercado de assessoria, ensinando sobre Fee fixo, inclusive defendendo a profissão. A gente vai falar sobre isso aqui, a gente apanha de outros influencers. Acho que a gente fez muito isso, tentei trazer muito isso no livro, né? O setor não seria o que é hoje se não fosse o antigo agente autônomo, hoje assessor de investimento. E você é também um dos grandes defensores da profissão, mas defensor do Fee fixo, eu acho que também do ETF. Eu acho que você é uma dessas vozes hoje ali, pelo menos nas redes sociais, trazendo esse conteúdo, seja para o cliente final ou até para os assessores como um todo. Conta pro pessoal, como é que tu saiu, talvez, do modelo tradicional de assessoria e hoje não sei o quanto da tua carteira tá em ETF ou quanto da tua carteira tá em Fee fixo. Conta um pouquinho como é que tá esse cenário da tua estrutura. Eu entrei lá em 2017. Nem existia o Fee fixo, consultorias nem se falava, né? Então, em 2017 eu entrei, só tinha modelo de comissionamento. E, era o modelo o único que não tinha o que falar, qual que é o modelo que você vai trabalhar, é só de comissionamento. O Fee-Based só começou em 2020, mais ou menos na pandemia, se não me engano, tá? E aí... Guerra do coletinho. Exatamente. Surgiu porque o Itaú fez a propaganda lá falando, sabia que o cara é comissionado, então tome cuidado, etc, que a gente não ganha. Daí a XP falou, opa, vamos criar o Fee-Based, porque daí o assessor pode atuar
meio para diminuir o conflito de interesse. Nunca eliminar, eu acho que é impossível eliminar o conflito de interesse, mas dá para diminuir, né? Se você não ganha a comissão dos produtos que você indica, meio que você consegue reduzir um pouco isso. No momento que lançou, eu já falei para todos os clientes, tem um modelo novo e eu dava o direito dos clientes escolherem. Eu sempre achei o seguinte, se eu tenho as opções, vamos dar para o cliente escolher e o cliente escolhe o que ele sentir mais confortável. Eu tinha essa cabeça, hoje eu já não tenho mais. Daí eu falei assim, nossa, por que você tá tomando posicionamento, né? Porque, por exemplo, minha família é de médicos, né? Então, eu até conversava com eles, tem esses dois modelos, etc. E na medicina, por exemplo, o profissional não pode receber comissões dos medicamentos das farmacêuticas, né? Ele tem que receber do paciente pela consulta e ele ser o mais imparcial e indicar, né? Ele não pode falar, esse medicamento eu ganho X, esse é Y, porque pode influenciar a decisão, né? E é isso mais ou menos o comissionamento, né? E aí, se eu tenho o poder de escolher entre um contexto e eu sei dos meus valores da minha ética. A questão é que eu também sei, né? Isso é muito tema de economia comportamental, que o contexto que você está inserido, você pode cair sem mesmo perceber. Seu subconsciente você cair no conflito de interesse. Então, se eu tenho dois modelos em que a probabilidade do conflito de interesse é menor e eu oferecer um serviço melhor para o cliente, por que eu não vou escolher esse? Por que eu vou querer escolher um modelo que eu posso cair nessas pegadinhas mentais de conflitos, etc. Daí, no momento que caiu a ficha para mim isso, eu falei, peraí, então... Daí, 2025, falei assim, só vou trabalhar no modelo do Fibase, porque é o modelo que eu acho mais correto, que eu me sinto mais confortável de trabalhar e que eu sei que eu vou oferecer o melhor serviço, né? Então, eu tomei essa decisão drástica. Não sei se eu aconselho todo mundo a realizar, mas é que realmente eu acho que é o modelo mais correto, me sinto mais confortável, vai ser melhor para o cliente, etc. E aí tem muito a ver também com a minha filosofia da gestão passiva indexada, né? Que eu também descobri recentemente, um novo jeito de investir, em que ao invés de eu querer fazer as seleções de ativos, por que você não compra o palheiro inteiro, diversificação através dos ETFs e tudo mais, que historicamente, estaticamente, acaba sendo faz mais sentido para o cliente, mais simplicidade, mais resultado do que tal. E os ETFs não pagam muita comissão. E aí, então, se o cara tem uma carteira com um cliente, acredita na gestão passiva indexada, adota ETFs, previdência de custo baixo, etc., ele vai ser uma ONG, se ele está na comissão. Porque não paga nada, e você foca no asset allocation e segue aquilo, não fica girando, você não vai ganhar nada. Então, você junta duas coisas. Você junta você conseguir oferecer um melhor trabalho e você ser remunerado por isso, né? Então, por isso que eu tomei essa decisão. O Fibase para mim é um modelo que não tem como eu aceitar um cara no commission, não só porque eu não quero entrar nesse contexto de eu cair no conflito, mas também de que se eu oferecer o que eu faço no meu dia a dia, eu não vou receber nada. Você é uma ONG, né? Então... Boa. Eu acho que só pra gente aprofundar um pouquinho mais esse mapa, cara, tem muita coisa aqui que a gente já pode aprofundar do que você falou, mas só pra gente entender, eu tentar trazer um pouquinho para números hoje. Você começou então a atuar exclusivamente em 2025 com o FIFIX. Exato. E aí, hoje, eu não sei até onde você consegue abrir, mas hoje, o que é o tamanho da tua carteira? Nessa transição, quanto que tu ainda tem em comissionamento, quanto que tá em FIFIXO? E já que tu tá falando de ETF também, cara, eu vi que ETF teve uma explosão bizarra no Brasil, né, nos últimos 2 anos. Mas o quanto que da tua carteira tá em ETF também? Então, assim, se eu vou falar, o Kobut tem X milhões de carteira, tanto comissionamento, tanto FIFIXO, e quanto dessa estrutura tá em ETF, né? Tá. Eu falo ETF, mas eu gosto muito da gestão passiva indexada, porque o ETF é um instrumento que você consegue ter essa diversificação, simplicidade, tudo mais, etc. Coisa que você consegue também na Previdência, e na Previdência ter os benefícios tributários e também ter negócio para longo prazo. Eu não tenho de cabeça exatamente isso, mas todo novo cliente, tudo mais, toda alocação, eu tô migrando para praticamente 100% em ETFs e previdências, né? Um caso ou outro pode aplicar no Tesouro Direto, num CDB, quando o cara tem uma data específica de utilizar tal recurso, então pode ser que utilize o ativo de renda fixa, mas são casos mais pontuais e específicos, tá? E aí, eu tava com uma carteira só pra vocês, dessa mudança que eu fiz da exclusividade, tava com cerca de 240, 250, eu tomei essa decisão, cair para 150, 160 de tal tudo mais. Porque eu tirei e falei, você quer trabalhar o comissionamento? Não trabalho, expliquei tudo isso que eu tô falando, e tem cliente que fala assim, não, quero no começo. Tá bom, então não sou eu que vou atender, procure outro profissional e a pessoa acabou seguindo. Né? Então, hoje, praticamente a Fibase, claro, tem exceções, tipo... 100% da tua carteira é Fibase hoje, então. Só que tem algumas exceções. Por exemplo, a minha carteira não faz sentido estar no Fibase. Porque eu vou pagar o Fibase sendo que é a minha carteira, sabe? Então, enfim. Mas, por exemplo, a carteira
de PJ. Putz, o cara só tem caixa, né? Tipo, fundei, será que faz sentido? Hoje tá no modelo de commission. Mas enfim, são algumas exceções específicas, mas em geral eu até falo, ó, o meu modelo é o FIBase, eu nem apresento commission quando o cliente chega, o prospect chega, etc, tá? Então, é simplesmente o FIBase porque é o que eu acredito e o que eu tenho que ser remunerado, né? O que eu vacilo um pouco é na taxa que eu cobro, porque eu como defino muita gestão passiva indexada, eu sei que, pô, se pegar um percentual muito alto, por exemplo, sei lá, tem um estudo que mostra, se eu cobrar 1%, que eu acho um custo alto, durante 50 anos, é quase 40% do patrimônio do cliente. Então você não está fazendo um serviço, você está sendo um sócio do cara, sabe? Por isso que eu falo, hoje eu estou como assessor, porque eu estou com alguns contratos, mas depois que terminar esse contrato, eu pensei em consultor. Mas quando eu virar consultor, eu não penso em cobrar um percentual do patrimônio do cliente. Eu penso em cobrar um valor X do trabalho que eu vou realizar, tipo assinatura Netflix. Não é porque tem um multimilionário que o cara vai pagar mais do que um cara, enfim, que tá iniciando agora, que não tem tanto patrimônio, ele paga a mesma coisa. Mas, pô, se o cara. Às vezes ele pode até pagar mais. O cara quer ter 3 acessos simultâneos, não sei o quê, e o multimilionário não quer ter tudo isso. Ele vai pagar até menos. Então é tudo de acordo com a complexidade de trabalho de horas que você vai ter. Então, pô, o cliente quer falar comigo toda semana, que tem cliente às vezes que é um amigo, um psicólogo, falar do papagaio, etc. Pô, tô vendendo meu tempo. Então, pô, pra essa pessoa que quer toda semana falar comigo, pô, o custo vai ser fixo, vai ser maior do que um cara que, pô, só quer falar comigo uma reunião anual só pra ver como tá o parecer, etc. E aí não importa o tamanho. Às vezes o cara que tá pequenininho, quer falar toda semana, vai pagar mais do que o cara que tem um patrimônio maior. Sabe? Hoje eu vejo que tem um cliente de, sei lá, 10 milhões, outro de 5. Beleza, o FII fixo de 10 milhões vai ser um pouquinho menor. Mas, tipo, não faz sentido de 5, vamos falar, 2 de 4 que tá na mesma faixa, vamos supor. O de 4 tá pagando o dobro do de 2, sendo que às vezes o de 2 me dá mais trabalho que o de 4. Faz sentido isso? Não faz sentido, entendeu? Então eu acho que é muito cômodo pro assessor cobrar um FII fixo. É muito gostosinho meter pau no comissionamento, cobrar um FII fixo e receber um percentual. É muito cômodo. Só que eu acho que o que eu defendo é ser por trabalho. Que nem um advogado vai fazer uma holding, não importa se são 100 imóveis, 5 imóveis, etc. Claro que às vezes o cara se o cara fazer o burocrático e tudo mais, mas apapelar tudo mais é o mesmo preço, sabe? Vai fazer uma trust, etc. Não importa se o cara vai ter 100 milhões lá fora ou vai ter 2 milhões. Porque é o trabalho, o tempo do profissional. Então por isso que, enfim. Cara, tem dois pontos aqui, na verdade tem uns 3 ou 4 já que eu anotei aqui pra gente aprofundar, mas tem uma frase tua que pegou legal e que eu acho que é boa pra gente introduzir vários assuntos e aí aprofundar de verdade, que é assim, quando acabar o meu contrato, ou seja, hoje eu sou assessor, mas quando acabar meu contrato, eu penso em migrar para o modelo de consultoria. E, cara, hoje eu vejo que existe muita dúvida dos profissionais. A gente fez uma pesquisa lá dentro da WZ, de uma forma independente, e a gente perguntou quanto que o assessor estava feliz com o modelo dele atual. E aí teve assessor, consultor e RMFO que respondeu. E obviamente, pelo momento, até por tudo que o setor de assessoria está vivendo, no setor de assessoria foi o que respondeu pior ali, né? Então deu nota de 0 a 10, deu 5,3 de Caramba. querer estar no modelo. E aí, coincidentemente, também deu 53%, se eu não me engano, dos assessores têm interesse em migrar de profissão. E muitos assessores hoje não sabem se vale a pena migrar de profissão, se consultoria é hype ou é moda, se ele tem que mudar para FII fixo, se faz para comissionamento. E eu acho que você teve uma capacidade que poucas pessoas têm, que é de tomar risco, que é realmente, ó, eu entendo que essa tendência, eu entendo que esse é o melhor modelo, pelo menos para mim e para o meu cliente, e você, inclusive, abriu mão de parte de carteira que parece que, assim, dentro do mercado de assessoria, ou para a maior parte dos profissionais, é algo irracional, e muita gente ainda acha que o melhor modelo é trabalhar com os dois modelos. Então, aqui a gente tem várias derivadas, mas a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é, cara, por que você não continua trabalhando como assessor 100% FII fixo, em vez de ir para consultoria? Por que essa cabeça de quando o contrato acabar, talvez eu vá para consultoria? E aí eu já vou mais fundo, vou fazer uma pergunta mais polêmica como um todo, é assim, cara, hoje o assessor, no livro ali, quando eu escrevi, estava no momento pré-cobrança da XP, que antes não cobrava do assessor, agora ela já cobra do assessor, outras plataformas também já cobraram desde o início, acho que de uma forma um pouco diferente, mas também já cobram. Cara, assim, primeiro ponto, assim, o que tu achou
da cobrança do FII fixo da XP. Foi isso que fez você, ou que faz hoje você migrar para a consultoria, que trouxe talvez essa dificuldade de competição do FII fixo do assessor para a consultoria. Mas por quê, né? Por que que talvez hoje um assessor que já tem 100%, que nem você, 100% da carteira de FII fixo, por que que mudaria para 100% da consultoria? Eu vou responder o motivo porque eu não migrei no final, mas vou falar um pouco se foi... Não foi essa cobrança a mais do que a XP vai pegar do FII fixo do assessor, tá? Isso foi a gota d'água, mas tinha N outros pontos que eu enxergava que a consultoria era o melhor modelo do que a assessoria, tá? Primeiro ponto, né? Eu deixei uma bela de uma grana quando eu abri mão dos cargos de comissionamento, porque eles me geravam uma receita, né? Mas eu abri mão porque o meu foco nunca foi o financeiro. Lógico que o financeiro é importante, só que eu acho que o mais importante é você fazer no que você acredita, sabe? Não falar, pô, esse é o caminho, tá? E se eu sei que o modelo de comissionamento, para mim, não se encaixou porque são dos meus valores que eu quero evitar o máximo de conflito de interesse, eu não vou trabalhar, por mais que eu vou deixar dinheiro na mesa, tá? Daí o Fee-Based hoje, eu atuo, mas não é perfeito. Porque hoje eu consigo atender os clientes que estão na XP, os investimentos na XP. Então, às vezes, tem produtos interessantes, por mais que ETFs, tudo mais que eu gosto, é meio que você consegue acessar em qualquer lugar, qualquer corretora, etc. Não tem esse negócio aqui, a gente tem produto exclusivo, tudo mais, etc. A questão é que tem alguns formatos de ETFs, por exemplo, hoje, se a pessoa vai investir fora do país, né, tem que tomar um certo cuidado, né, na pessoa física, porque se passou dos $60 mil nos Estados Unidos, já entra o imposto de sucessão lá, que pode ser bem pesado, até 40% de sucessão. E aí, tem uma solução, né, que muitos adotam, que é através dos UCITS, né, os ETFs irlandeses, que você consegue ter essa exposição fora do país, como não está domiciliados nos Estados Unidos, está domiciliado na Irlanda, mas você consegue ter uma exposição global, do jeito que eu gosto, diversificar tudo mais, você não tem o imposto de sucessão dos 40%. Além do que, os ETFs são de acumulação, diferente dos Estados Unidos que pagam dividendos. Pô, mas pagar dividendos você paga 30% e tem o trabalho de realocação, ou seja, não é tão prático que nem se fosse de acumulação, em que o investidor não precisa fazer nada e os dividendos investem nos próprios tal. Enfim, tem várias características dos ETFs irlandeses que, por exemplo, hoje a XP não fornece. E tem alguns players que já estão oferecendo. Pô, às vezes eu tenho uma solução, eu vejo que tem uma solução interessante, mas hoje eu tô preso na XP e, pô, posso até falar, mas se ele investir, eu não vou estar ganhando nada, sabe? Então, outra coisa é, muito plataforma, às vezes o cliente quer ter a experiência do gourmet, do cartão XPTO que só tem na instituição Z, que não é na XP. Pô, o que eu vou fazer? Tipo, o cara pode ter investimento lá, a XP tem o Open Finance, consigo visualizar, ter a visão 360, mas eu vou auxiliar e não vou ganhar nada por essa parte. Que é ruim também, porque você está fazendo um trabalho e não está ganhando, né? Então, tem algumas coisas que... Parte internacional, tem a XP Global e a XP do Brasil. O FIFIX só pega o Brasil. E aí a Global, eu não recebo o FIFIX. E é como se fosse, eu tô dando um desconto de, sei lá, uns 40%, que eu acho importante ter um dinheiro fora, etc. Um percentual alto para diversificação. E no momento que eu falo pro cliente, coloca 30%, 40% fora, eu tô dando desconto no meu fixo de 30%, 40%. Por quê? Porque não tá pegando o fee-based. Eu vou ganhar o spread do câmbio, beleza, que eu vou fazer, mas no que eu faço no fee-fixo é o seguinte, você vai pagar o fixo, mas tudo que eu puder reduzir o máximo da minha comissão, eu vou reduzir. Então, o spread que eu cobro é o mínimo, vou ganhar muito pouco, a pessoa vai lá, aloca no ETF XPTO e deixa, porque é assim como eu enxergo de investimentos, de você mostrar de allocation, investir e segurar. Poucos ativos, eficientes e tudo mais. E aí, se a pessoa faz isso, ela paga uma vez o spread e nunca mais vai me remunerar por essa parte, porque não tá pegando o FII fixo. Tem assessores que trabalham o FII fixo, e aí é a maneira errada também. Cobra dobrado? Não é que cobra dobrado. Ele, ao invés de falar assim, investe fora do país que é importante, ao invés de aplicar de fato em dólar lá fora, aplica aqui no IVVB11, que é um ETF que tá aqui, que o FII fixo pega. Então, tipo, ele falou para alocar no ETF aqui, não é porque é melhor para o cliente, é para que ele consiga receber o FII fixo disso. Mas não teria como aumentar a taxa do patrimônio que está aqui no Brasil para compensar como se fosse pode ser, mas pô, mas tem comissionamento lá fora para ganhar, né? Você pode fazer isso. Beleza, de aumentar aqui, mas você vê que é uma treta? Não, você tem é uma que pensar, é verdade. Quanto que ele tá pra fora, precisa aumentar aqui pra justificar que a taxa que você combinou seja do total. Vai ter que ficar balanceando a taxa constantemente. É chato isso. Muito chato. Como que você faz isso operacionalmente? Você tem contrato, tudo. Entendeu? Se você não tem um negócio, é humanamente impossível. Você tem, sei lá, 100, 200 clientes, você não consegue fazer isso manualmente, é muito difícil. Né? Mas realmente, dá pra fazer isso, mas
putz, eu não faço Mas porque... mesmo assim, tu ainda vai ganhar um comissionamento lá fora, né? Tu não tem como né? abrir mão do Mas o que que você vai comissionamento lá ganhar? fora, Mas o né? comissionamento, tipo, eu que adoto ETF, a pessoa vai aplicar no Ah, ETF, não, vai ganha. pagar uma... Eu até ensino, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, a pessoa utilizar o home broker para não pagar a comissão aqui da mesa. Então, e aí, quando a pessoa compra diretamente no home broker, eu não paga um café, entendeu? Então é praticamente zero. Boa. E aqui olhando essa tua visão, cara, é muito legal, porque assim, tu tá falando que, pô, pro seu modelo, pra sua estrutura, tu não teve tanto, tu tem outros ganhos que não foi a cobrança da taxa, ou que você olha para consultoria, óbvio, consultoria agora tem Itaú e os bancos entrando, a oportunidade de atender Aham. o cliente lá nas outras casas, você tem toda essa parte internacional que é um ponto legal, acho que poucos profissionais de assessoria sabem que o consultor também pode trabalhar cliente PJ, né, Uhum. e inclusive ganhar o comissionamento da mesma forma como o assessor trabalha, o consultor também pode, isso é um assunto que a gente pode falar depois, mas eu acho que entrando num outro tipo de profissional, até para pegar a tua estrutura, tu falou assim, cara, a cobrança da XP foi a gota d'água, né? Aham. É, mas pelo que eu entendi para você, a tua capacidade, ou tua vontade, ou o teu plano futuro de eventualmente virar consultor, não foi porque a taxa como um todo foi Não. específica, ou porque tem outros ganhos, mas se tu olhar um assessor que não trabalha tanto ETF, que usa mais fundo ativo, usa mais uma gestão ativa e menos uma gestão passiva como você, eh, o quanto que o assessor FII fixo e o consultor, qual que é a diferença entre o assessor FII fixo e consultor? Eu tô te perguntando isso Hum. porque, cara, hoje a gente vê que muito assessor hoje ainda não sabe que existe a plataforma de AWS, que é a Well Service, onde o Aham. consultor tem as mesmas estruturas que o assessor, que pode mandar push, que tem lá o Uhum. cashback, que ele consegue, inclusive, consolidar, estruturar a carteira dele, cobrar o cliente direto, assim como o consultor consegue Uhum. cobrar lá no fundo DI. O que que tem de diferença hoje entre o assessor FII fixo e o consultor? Tá. Antes tinha uma diferença da questão, né? Porque o FIFIX, qual que é a ideia? Não ganha comissão, a comissão volta para o cliente, né? E aí, tipo, fundos de investimentos é uma coisa mensal, né? Que recebe e devolve para o cliente, previdência também. Renda fixa tem as diversas taxas de renda fixa. Eu lembro que no início do FIBase do assessor, beleza, o cashback de fundos de previdência é igual ao do consultor. Mas para renda fixa, tipo, lá tem IPCA mais 7 do ativo X. Daí tem IPCA mais 7, 7,1, 7,2, 7,3, que no comissionamento você poderia escolher. E claro, quanto maior a taxa você dá para o cliente, menor é a sua comissão, né? Então, às vezes, o cliente que é taxeiro, no banco tem tal. O assessor conseguia ver e, às vezes, enviar uma taxa mais competitiva, né? No FIBase, qual que é a ideia? Só vai aparecer uma porque a comissão não fica e na teoria deveria sempre oferecer a melhor taxa para o cliente. Na consultoria sempre foi isso, sempre ofereceu a melhor taxa. Na assessoria, não era a melhor taxa, era a segunda melhor ou terceira, algo do tipo. Daí a gente tem que falar, pô, por que isso, né? Inclusive, muita gente martelou, por que eu fui fixo para assessor, a taxa na renda fixa não é tão alta que nem para consultor? Enfim, depois a XP ajustou e igualou isso, tá? Então, hoje, tá muito parecido. É que faz tempo que eu não faço essa comparação se de fato tá batendo isso. Mas eu acho que tá muito parecido. E eu, sinceramente, eu nem vou muito por esse cashback. Porque para cashback, se você parar pra pensar, ETF não tem essa de cashback. Então, pô, nem ligo. E tem cliente que fala o seguinte: deixa eu comparar os modelos. Muita gente compara, né? Quanto que eu pago hoje de comissionamento e quanto seria o FII fixo que vai cobrar, que é um modelo meio errado, porque a alocação de investimentos, os produtos que está no FIBase, que o profissional tá, provavelmente vão ser diferentes desse daqui, né? Porque aqui o cara ganha comissão e cada produto paga uma comissão diferente, o cara pode indicar produtos que pagam maior comissão. Aqui ele tá ligando para a comissão. Ele vai querer ser o mais eficiente possível para o cliente ter uma maior rentabilidade para ele ganhar mais. E aí, geralmente, esses produtos não são os que pagam maior comissão. Então, a alocação é diferente. Então, não tem como você comparar esses dois, sabe? Só que é difícil o assessor chegar a ter uma conversa com o cliente e falar, vamos para o Fee-Based, que é esse modelo aqui é conflitado. Então, quer dizer que você trabalhou todo esse tempo no modelo conflitado, etc, né? E agora eu vou ser honesto. É um discurso mais difícil de lidar. Mas eu acho que tem que botar os planos e falar assim, putz, mas a gente não existia, não sei o que, etc. Agora tem o fundo que debita automaticamente o FII fixo, não precisa ficar lembrando o cliente de, vai debitar o FII fixo, porque essa cobrança mensal também as pessoas não estão acostumadas, né, o cliente final. Mas é uma coisa que não está acostumado, mas vai pegar.
porque todo serviço você paga e se você não paga, você está sendo produto. Então, enfim, eu prefiro saber o quanto que eu estou pagando de fato do que ficar num custo oculto e às vezes o serviço que está recebendo não é o melhor possível, né? E eu nem respondi porque eu não fiz a migração, né? Na verdade, você trouxe no começo, mas acho que é legal aprofundar. Simplesmente coisas contrato, contratuais né? e multas. Simplesmente, sei lá, assim, puta, não tem nada. E eu sei que vai ter um estressezinho, né? Tipo, dos clientes serem abordados, etc. Enfim, daí eu prefiro terminar e sair com paz, tudo de bem com todo mundo. E aí eu faço. Até porque hoje eu tenho total liberdade de atuar como eu trabalho. Tipo, eu não tenho pressão. Eu tô falando por mim, né? Tipo, eu não tenho pressão por produto, não sei o que, etc. Hoje eu trabalho com minha liberdade, o que eu acho que é certo, etc. Então, não é uma dor muito forte, latente, tirando essa parte de produtos que eu acho que é interessante, que infelizmente eu não posso falar e a XP não oferece. Mas a XP falou que vai lançar agora no meio de 2026 isso, que é um ponto que eu sinto que é mais gritante para mim, né? Que é um baita produto, uma baita solução, né? Usage, que hoje, infelizmente, a XP não tem. Boa. Não, essa parte de contrato tem um comentário que a gente sempre faz quando o pessoal levanta a mão pra gente, quer fazer eventual movimento, a gente sempre fala, cara, respeita o contrato. Além de ser feio, cara, assim, não respeitar a palavra já é feio, não respeitar o contrato é Exato. pior ainda, né? Assim, a palavra é a única coisa que a gente, como serviço e solução, tem, e quando vai fazer contrato, não respeitar é pior ainda. Eu acho que fazer o alinhamento dentro de casa é muito bom. Por exemplo, hoje você está numa casa que tem consultoria também, que eventualmente se a tua migração pode ser feito dentro da própria casa. Isso acontece para muita assessoria hoje. Para você ter noção, a gente funda hoje 1, 2 consultorias para grupos de assessoria. Exatamente para assessor como você que quer fazer essa migração dentro da própria casa, porque daí a fricção é menor, né? A gente sabe que também tem outros ônus, né, diferente, que é do tipo, putz, mas talvez ele não tenha lá o link, se ele é assessor XP ou assessoria XP, ele não vai ter o link lá no BTG, mas ele vai poder fazer o atendimento no internacional, ele não vai ter o link no Itaú, quando o Itaú abrir, e por aí vai, por causa dos eventuais conflitos. A gente não sabe como o Itaú vai fazer, mas imaginamos que vai ser a mesma regra que XP e BTG adotam hoje. Mas acho que só voltando ao que a gente estava discutindo lá, você fez um modelo de migração, você falou, pô, é muito difícil o assessor chegar para o cliente e começar a abordar o FIFIX e falar, cara, eu estava num modelo conflitado e agora eu vou mudar para um modelo de FIFIXO e vou explicar para o cliente que até agora eu atendi ele no modelo conflitado e talvez eu tenha vendido algumas coisas ruins para ele nesse momento. Acho que é o teto de vidro, né? É um negócio muito difícil para muito assessor que fez a coisa errada, na verdade, ou que fez coisa errada sem saber que estava fazendo coisa errada também. Acho que 2 pontos aqui. Cara, primeiro você fez um movimento total, que eu acho que é um negócio. Primeiro, é difícil o assessor fazer. Tem muita gente fazendo, né? Hoje, 35% dos profissionais hoje já atuam com FIFIXO. E ele cresceu 5 vezes nos últimos 24 meses. Ele dobrou do segundo tri pro terceiro tri. Então, tem muito assessor fazendo esse movimento. Mas eu diria que a maioria, se não, assim, com certeza mais do que o Pareto, não fez o movimento que nem você, que era tipo, cara, cliente quer ser atendido por FIFIXO, fica comigo, que não quiser, procura outro tipo de profissional. Então, cara, você acredita que todo mundo deveria ir por esse modelo? Você acredita que, ou você acha que ainda vai ter, porque lá no mercado americano eu tenho o comissionamento, o assessor que atende no comissionado, o assessor que atende no dual, e o assessor que atende no RIA, né, que é o RIA lá, que é como se fosse o consultor aqui. Cara, como é que você enxerga esses 3 modelos? Você ainda acha que vai ter capacidade para os 3 modelos? Você acha que o assessor tem que escolher um lado, assim como um médico tem que se tornar ao longo do tempo especialista, ou ele pode continuar como generalista ali mesmo? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que sempre vai existir os modelos. Eu acho que tem cliente que quer o transacional, comissionamento, etc. A questão que eu vejo que não adianta ir pro fee-based se não ir da maneira certa. Porque muita gente, às vezes, tá fazendo do jeito errado o fee-based também, tá? Porque, às vezes, aloca o cliente uma porrada de renda fixa, ganha uma porrada de comissão no D0, e aí só vai receber no momento que vencer a renda fixa e tudo mais, e daí que faz? Migra pro fee-based. Porra, olha que... Ou seja, o cara
era tipo, o cara que é sacana consegue ser sacana em qualquer lugar, sabe? Em qualquer modelo e tudo mais. Então, o Fibase é mais uma maneira de você tentar fazer um trabalho certo e ser remunerado justo por isso, né? Então, o que às vezes eu vejo, né, aquela dúvida tal, Fibase com ou sem renda variável? A ideia do Fibase é você tentar ser o mais imparcial. Se você, Fibase só para renda fixa e renda variável continua no comissionamento e tudo mais, perdeu o intuito, né? Porque você ainda tá ganhando com o giro da carteira, fazendo a comissão. A ideia é que você não ganhe nada, você ganhe pelo total e é isso, evitar você ganhar de maneiras diferentes, né? Então, eu tomei esse posicionamento porque é um modelo que, se você estuda um pouco de economia comportamental devido aos vieses, é um contexto que o comissionamento você vai cair em alguma armadilha. E eu, que eu acredito muito na gestão passiva indexada, seria uma ONG também. Então são duas coisas que para mim não se encaixa. Mas para ainda quem não caiu a ficha da gestão passiva, indexada, tudo mais, e que não entende muito da economia comportamental, que é um tema super válido, que ganha o prêmio Nobel de Economia, etc., às vezes o cara acha ainda que o comissionamento pode ser uma solução. Mas eu juro pra você, por que que a pessoa faz questão de trabalhar no modelo de comissionamento, sendo que ela pode trabalhar no modelo em que ela evita isso? Eu quero, tipo, falar assim, por quê? Qual que é o motivo? Qual que é a razão? Falar assim, puta, eu quero comissionamento, eu adoro por causa disso. Tal, tal, tal. Eu ainda não escutei argumentos pra falar, putz, realmente, você tem um ponto. Eu não enxergo. Eu não vejo. Só se o cara fala assim, porque eu me inspiro no Lobo de Wall Street do cara vendendo, aí o cara é uma emoção. Beleza, mas aí. Eu tenho um argumento que eu acho válido, não que... Qual que é o argumento? Não que seja necessariamente correto, mas eu acho que ele é válido quando você olha as estruturas de mercado. E a gente até discutiu isso antes de entrar aqui, que é o cara que está no Fee-Based, ele naturalmente gira muito menos a carteira. Exato. Por isso que quando falam muito que o Fee-Based ele sai mais caro para o cliente final, aqui tem um ponto que não é verdade, né? A gente sabe que ao longo do tempo, a maior parte da carteira do cliente, principalmente se a gente olha o mercado americano, ele vai ao longo do tempo ser alocado em ETF, não à toa o ETF cresce significativamente com o movimento de FII fixo e consultoria, que são produtos mais baratos, e ele gira muito menos, ou seja, ele vai deixando muito menos comissionamento ao longo do tempo. Tem estudos sobre isso, a gente está até para aprofundar e trazer isso aqui pro Brasil. Da Alemanha que mostra isso também, que é os caras... E tem alguns, esse da Alemanha eu não vi, depois se puder me mandar, mas tem uns no mercado americano, assim, novos, tem um cara novo aqui que me mandou, eu não consegui ler ainda, que é um cara que é ex-Monte Bravo, que fez esse estudo, ele foi lá pra fora, acho que fez esse estudo lá fora. O Rafael Mendes. Ele me mandou, eu ainda não li, pra ver o quanto que essa estrutura tá também acontecendo. Então eu quero ler terminar de ler tudo que eu tenho que ler sobre isso e montar uma visão aqui de como seria o mercado brasileiro e o quanto que isso está afetando o balanço de XP, que já acho que já dá para começar agora no resultado, agora provavelmente desse primeiro tri a gente já vai começar a ver o impacto do FII fixo dentro das mesas de produtos da corretora, porque a gente já sabe que teve queda de receita das mesas de produtos. Mas voltando assim, eu acho que o principal argumento que eu acho que é um pouco válido é isso, tipo, pô, ao mesmo tempo que isso é positivo para o cliente de pagar menos e tá indo no Fee-Based e tudo mais, ele também faz com que muito profissional de Fee-Based ou com modelo de consultoria não procure oportunidades para o cliente. E tem cliente que quer essas oportunidades, ele queria o CDB, tem cliente que queria o CDB do Banco Master de 140% do CDI, contra um CDB de 110%, e ele sabia que o banco podia quebrar e ele estava protegido pelo FGC, ele usou a regra embaixo do braço. Ele queria a oportunidade de uma debênture que pagava mais, um CRI-CRA que pagava mais, ele quer essa oportunidade, ele quer a diquinha da renda variável, de entrar num produto específico de renda variável. E isso para consultoria e para FII fixo, eu acho que até para a estrutura operacional das empresas que trabalham 100% com FII fixo ou uma empresa de consultoria, é um negócio muito diferente. Tu não vai ter um cara específico para tocar renda variável e fazer os giros e achar oportunidade, ou fazer operações estruturadas para esse cliente. Então, assim, eu acho que esse talvez seja um argumento que eu falo, não, beleza. Aí sim, talvez esse nicho de cliente. Talvez esse que gosta tipo de da cliente que gosta da diquinha, que gosta de estar próximo, que gosta quase da cachaça, eu brinco, da renda variável,
ou que ele gosta de operar, cara, talvez eu acho que Exato. vale a pena estar no Que, quer, comissionamento. que acha que consegue bater o mercado, etc, tudo mais. Porque hoje, no início de carreira, eu achava que o meu papel era esse, de tentar identificar as oportunidades, falar, vem comigo que aqui você vai ter, eu vou analisar o mercado e vou te oferecer os melhores produtos acima da média, etc. Só que para mim, depois que eu fiz, acho que não é esse meu trabalho, dos assessores, dos consultores. É muito mais entender a vida do cliente, seus objetivos, necessidades, montar um plano de aposentadoria, por quanto que ele pretende chegar na aposentadoria, e fazer com que ele chegue e atinja seus objetivos financeiros. Minha meta não é bater o mercado e dar essa diquinha. É traçar esse plano e falar, vamos fazer essa jornada da melhor maneira possível. E aí, através de estudos, dados, estatísticas, mostra que a gestão passiva dos ETFs acabam sendo o melhor caminho do que você querer fazer esse stock picking, de querer essa diquinha e tudo mais, né? Então, no momento que caiu a ficha para mim, isso foi difícil, porque eu falava, beleza, às vezes você não precisa ter muita movimentação na carteira. Daí eu falei assim, pô, por que justifica a pessoa ficar com você? Né? Esse é o ponto. E aí, realmente, pô, se depois você montar a asset allocation, quando você vai mudar a carteira do cliente? Não é quando, os juros caiu, o dólar subiu, não sei o quê. É quando muda alguma coisa com a vida do cliente. Né? Isso que faz mudar os investimentos. Pô, teve um novo filho, vai se mudar para fora, não sei o que, etc. Isso que tal. Né? Por isso que às vezes eu falo que o fee-based, o cara que cobra 1% vai lá debitar e não faz nada na carteira do cliente, pô, tá sendo um custo pesado, né? Então, por isso que às vezes eu acho que o valor fixo, ao invés de ser um percentual, talvez seja a melhor alternativa. Mas enfim, isso aí depois a gente pode Cara, entrar tá no debate, um etc. MBA sobre fixo aqui, tá sendo Uhum. muito bom. Ah, mas sabe que é um negócio importante que eu esqueci de falar? Lá? Você falou da XP que tá cobrando um valor a mais agora do assessor. Desde para pensar, se a carteira fosse a mesma, né, do comissionamento do fee-based, a XP estaria ganhando a mesma coisa, certo? Porque são os mesmos produtos, estaria ganhando a mesma coisa. Só que a XP viu que os caras no fee-based tá tendo uma alocação, às vezes, mais voltada em produtos com não tanta comissão. E para ela conseguir rentabilizar, ela tá pegando uma parte que eu não acho errado, tá? Eu acho, inclusive, que as corretoras deveriam cobrar das consultorias. Porque imagina só, todo mundo vai para consultoria. Todo mundo aloca em ETF de pegar e segurar. O quanto que vai diminuir a receita dessas instituições? Vai ser absurdo, porque elas vão ser uma ONG. E agora elas oferecem tesouro direto, taxa zero, né, para investir. Outra coisa. Eu não acho que as instituições, aquele um faz, os outros copiam. E Essa é uma discussão legal. exato, se eles não cobrarem eu acho que o AXP vai conversar com o BTG, com o Itaú, com tudo mais, e vai assim, gente, vamos cobrar das consultorias, porque se todo mundo enxergar que os ETFs, que os produtos para comissão é uma saída e todo mundo alocar nisso, o quanto que vai cair de receita das instituições é absurdo. Fala, Domar, só um comentário rápido aqui. Queria fazer o convite para vocês. Vocês já devem ter visto aqui no canto superior tem o QR Code para você se inscrever no evento presencial no dia 28 de maio em São Paulo. Mas para você que não consegue ir até São Paulo, eu tenho uma novidade. Esse evento vai ser transmitido ao vivo no YouTube, então não deixe de se inscrever. Você também pode se inscrever pelo link aqui embaixo. Nós vamos abordar os principais temas que estão sendo discutidos nos dias de hoje, como a entrada dos bancos no mercado B2B, o crescimento significativo do FIFIX e o crescimento das consultorias. Aguardamos vocês. Cara, essa é uma discussão legal. Eu não acredito que vai ter a cobrança da consultoria. E eu acho que a gente tem que debater isso aqui. Uhum. Porque o modelo da consultoria, quem cobra é o cliente final. Né? Então, assim, você trouxe ali um ponto que é importante. A receita da corretora caiu. Cara, mas no mercado americano, se você olhar, é que hoje a gente aqui no Brasil tá num caminho, a gente sempre vai caminhar para o mercado americano. Com raras exceções, a gente vai trazer coisas do mercado europeu para dentro do Brasil. Então, o mercado americano, 80% da comissão, ou 80% da receita dessa estrutura, acabam indo para dentro das assessorias. Tá. E a receita dessas estruturas são muito menores mesmo, tá? A corretora ela tem que ir mudando, ela vai crescer de tamanho, ela vai ter muito mais patrimônio, e ela vai ter que ir se estruturando e mudando seu modelo de negócio, porque é o crescimento natural da estrutura. O problema é você ficar procurando receita e tirando receita, talvez, do lugar errado, e não procurar agregar valor e trazer outras estruturas, que foi o que aconteceu no mercado americano. Então, vou te dar. E aí, por que que eu acho que não tem como ter a cobrança da consultoria? Ou por onde que teria uma forma de ganhar mais dinheiro com a consultoria? Primeiro porque consultoria,
cobra o cliente final. Então, por exemplo, o assessor ou assessoria, ela recebe da corretora. Uhum. Então, pô, você, por exemplo, é remunerado pela sua assessoria Uhum. emite uma nota fiscal para a corretora especificamente. Tá. A consultoria não, a consultoria, por mais que ela cobre dentro da corretora, lá no DI, é tudo Uhum. automatizado, É o a cliente. consultoria ela tem que emitir uma nota fiscal para cada cliente. Uhum. Ah, mas putz, a corretora poderia fazer um split lá, facilitar tudo isso? Poderia, mas no final, por regulamentação, o consultor ainda tem que emitir a nota fiscal toda para o cliente na estrutura como um Aham. todo. Ah, daí a corretora vai cobrar, vai tirar o custo, cara, mas é um negócio muito cinzento e nebuloso perante CVM eles começarem a fazer uma cobrança prévia do consultor e fazer com que o consultor emita uma nota fiscal para o cliente diferente daquilo que ele tem no contrato com o cliente. Tá. É um negócio muito difícil que eu acho que não deveria ser feito, mas a Faria Lima a gente sabe que faz muita Aham. coisa cinzenta. Mas vamos pelo certo. O certo deveria ser emitir uma nota fiscal para o cliente de acordo com o contrato e não ter nenhuma Exato. cobrança para o cliente. Então qual é a forma da corretora cobrar? Existem duas. Uma é ela ter que emitir uma nota fiscal para essa consultoria. Então, vamos dar um exemplo. Pô, tem uma consultoria de 500 milhões de reais. Uhum. O assessor hoje é cobrado de 0,1 a 0,2. Vamos botar que é 0,1 Tá. para facilitar a conta. A corretora teria que emitir no final do ano ou mensalmente uma nota de 500 mil reais Uhum. para essa corretora, para essa consultoria. Ou seja, a consultoria tem que tirar 500 mil reais do bolso e transferir para a corretora para falar, agora eu tenho um plug aí com você. Uhum. Não é viável que isso aconteça. Porque o que a consultoria vai fazer? A primeira corretora que fizer isso, a consultoria que for racional, ela vai fazer a conta Vai seguinte. mirar. Beleza, eu tenho 500 milhões. Ah, eu não consigo migrar esses 500 milhões para a instituição concorrente, mas eu consigo migrar 400, 450. Porque quando é consultoria e fixo, Aham. migra aí 80 a 100% do patrimônio. E aí acaba que vai ficar o quê? 50, 100 milhões lá? O Aham. payback desse negócio, ou seja, o dinheiro que esse negócio me deixa versus não só a receita, mas o lucro que esse negócio me deixa no final do dia, não vale a pena para a empresa. Uhum. Vale mais a pena, em vez de pagar esse 500 mil lá, vai ela migrar essa estrutura, porque vamos fazer a conta, né? Vamos falar que ele migra 80% desse 500 milhões, vai ficar 100 milhões lá. Uhum. Só que eu tô falando da empresa, então desses 100 milhões, se botar um feed 0,5 para de novo facilitar a conta, quer dizer que gerou 500 mil de receita. Aí daí ele paga a comissão do assessor, paga a Aham. estrutura, quando vai ver, cara, no final ele tá tendo um lucro ali desses 500 mil ano ali com aquele assessor, ele vai ter um lucro de quê? De 200 mil, 100 mil, e olha lá, né? Pô, para pagar uma nota de 500 mil, quer dizer que são 5 anos para fazer payback para manter essa estrutura lá Aham. dentro, vale mais a pena migrar para quem não tem. Entendi. E sempre vai ter uma corretora menor que vai aceitar isso. Exato. Sempre vai ter. Ah, não, mas você falou, eu já acho que, sim, esse conluio geral É. já seria, inclusive, errado sobre o ponto de vista de CAD, competição e tudo Aham. mais, mas vamos falar que todos conseguiram se reunir, que eu acho que Exato. essa teoria da É conspiração difícil. não existe. Não, cara, Aham. não existe segredo de muito, então se isso Aham. acontecesse rapidamente, todo mundo iria saber. Pode ser que duas consigam se reunir, mas Aham. tu não vai conseguir reunir Exato. XP, Itaú, BTG, Ágora, Safra, todo mundo na mesma mesa e todo mundo tomar a mesma decisão, Aham. né? Então, e o mercado de consultoria ele já tá meio que plugado na maioria ou em todos. Então, a primeira que fizer essa cobrança, as outras vão ter o Bom. tempo ainda para absorver Exato. essa mudança. Só tem uma forma disso acontecer. Na teoria dos jogos, que é o quê? Se o primeiro cobrar e as consultorias pagarem, Aí. todo mundo vai cobrar. Exato. Porque, cara, não tem como, né? É tipo assim, pô, tu tá pagando pro cara, tu vai pagar pra mim também. Então, Exato. se alguma corretora cobrar das consultorias pra manter essa estrutura de pé, Aham. é obrigado que a Exato. outra acabe não cobrando. Por isso que eu acho que, assim, tipo, essa conversa de a Difícil. consultorias ter a cobrança, assim como a assessoria É muito teve, difícil. é muito difícil e, na minha opinião, é até meio irracional, assim, É tipo... que pra mim, tipo, se só- eu virar consultor, as corretoras estão sendo uma ONG pra mim. Então, eu tô utilizando a plataforma deles e não tô gerando praticamente nenhuma receita pra mais ou eles. menos, Porque eu tô alocando via ETF, Tesouro Direto. O que as instituições estão ganhando se elas não pegam um pedacinho do meu FII fixo, sendo que eu aloco em produtos que praticamente pagam zero de comissão pra eles? Eles estão ganhando só custódia. Não é bem assim. Existem outras receitas que não mais investimentos, que as corretoras ganham bastante dinheiro.
Vou dar um exemplo, floating. Ah, tá. O Beleza. float chega a gerar algo em torno de 0,15% Aham. ao ano para a corretora. Tá. Na taxa de Não é juros que atual, vai ser mal, vai 0,15 a receber pouco, mas 0,20. que vai diminuir Tem drasticamente. cartão, crédito, câmbio, consórcio. Não, vai cair. A parte de investimento vai cair, principalmente com você que faz muito ETF, Exato, mas nem todo consultor faz isso. verdade. E acho que assim, é a natureza do negócio. Ele está Uhum. evoluindo e elas vão ter que se adaptar para gerar receita em outros lugares, para reter mais o cliente, para reter mais o profissional Uhum. e criar outras estruturas para que isso aconteça. Então, eu te entendo, né? E aí, Mas eu quero que isso aconteça. A sua linha aí é perfeita, porque eu tô querendo virar consultor e, pô, quanto menos custo, melhor. Então, eu acho ótimo e torço por isso, viu? não, boa. Até uma pergunta para você, assim, a gente tá discutindo nisso. Nesse momento, o assessor fica em pé de igualdade ou não com consultoria? Porque na minha visão, acho que agora, assim, minha visão, o assessor, ele tem um processo de competitividade hoje com o consultor em questão de taxa muito pior, né? Porque, beleza, o estoque não foi cobrado, pode ser cobrado, causa um certo É. risco, mas quando eu vou falar de pô, os novos clientes, o mesmo cliente que tu quer cobrar 0,4, não Você pode vai, cobrar você vai 0,4 ter que como a cobrar consultoria, tu 0,6. vai ter que cobrar 0,6. Exato. Então, eu não sei se é isso, se eu tô entendendo É. correto, se você entende, como é que você fez esses ajustes, né? Não, hoje, é isso que eu acho que tá difícil de competir. Porque tanto pensando na remuneração do assessor, quanto pensando de melhor atender o cliente, né? E isso daí você falou, exato, na consultoria as instituições não pegam nada do FIFIX. Hoje, a XP e o BTG estão pegando do assessor. Então, para você receber a mesma coisa do que o consultor, às vezes tem que cobrar 0,2 a mais para receber a mesma coisa. Isso pensando na remuneração, mas agora pensando para o cliente. Pô, o cliente não seria o ideal ter uma visão mais 360 de todas as instituições, tudo mais, etc. Pô, ele acaba perdendo. Produtos que eu acabei de comentar aí do usage, etc. Então, eu juro pra você, qual que é o ponto que vale mais a pena o assessor trabalhar no FIFIXO do que o consultor? A única coisa é poder trabalhar o modelo de comissionamento exatamente pela razão que você falou, de atender aqueles clientes que querem a diquinha. Esse é o único argumento para falar, o melhor é ser assessor fee-based, ao invés de ser um consultor. Você enxerga outro? Eu não enxergo qual que seria outro. E aí, se eu botar na balança tudo, pô, esse negócio de atender o grupinho de diquinha, beleza, um negocinho, mas vamos combinar que os outros pontos aqui de não receber essa penalidade, não penalidade, de pegar, abocanhar uma parte do seu FII fixo, você poder atender em todas as outras instituições e tudo mais, pô, isso daqui é um valor, na minha visão, bem maior do que poder atender os caras com diquinha e tudo mais. Então, que eu nem concordo com essa filosofia, então pra mim isso daqui é nada, tipo, valor nada, mas pra quem acredita na diquinha, não sei o quê, talvez na balança seja que o cara queira atender e tudo certo. Aí o mercado tá livre e cada um toma a sua decisão, né? Eu quero aprofundar nesse ponto, mas eu abri um estudo que a gente fez recente Hum. lá dentro da WSD para trazer um pouquinho sobre essas outras receitas, só para você ter uma noção. A XP em 2022 tinha basicamente 76% da sua receita em investimentos. Ó, bastante. E 23, 24% em não investimentos. Algo aproximado nessa Aham. estrutura, né? Hoje já é 67, 32. 33, Ah, né? 67,5, uhum. 32,5, basicamente. Nessa lógica, eu tô te falando que a representatividade da linha de investimentos, ela Tá diminuiu, e a diminuindo. representatividade da linha de não investimentos, que envolve float, câmbio, conta do cliente na corretora, cartão, seguro, crédito, aumentou. Aham. Qual que é o ponto importante aqui, que as pessoas acho que se perdem um pouco? É que a linha de investimento também aumentou. Então, a linha de investimento, posso até fazer aqui, né? Ela aumentou de 2025 a 2022, fazendo ao vivo aqui, 27%. Então, Uhum. cara, ela aumentou em números absolutos, só que a representatividade, ou seja, o crescimento, Aham. o de não investimentos, quase dobrou Sim. de Tá 2022 a crescendo forte 2025. as outras receitas. Exato. Então, a corretora, ela gerou muita receita em outras estruturas, até porque a taxa de juros subiu, o Aham. floating dá uma porrada de dinheiro ali para a corretora, e aí faz com que esse negócio acabe sendo cada vez mais relevante. Por que que eu tô te falando isso? Cara, porque de novo, assim, as corretoras
elas estão se tornando bancos, elas estão se tornando os conglomerados muito mais complexos e muito mais completos, e elas acabam procurando outras linhas de receita. Então, de novo, pensa pro BTG. Cara, pro BTG tem um impacto? Tem um impacto no business de B2B dele. Mas talvez o impacto maior de você conseguir ter mais conta girando, mais cliente, mais estrutura, mais coisa acontecendo lá dentro, ele vai gerar tanta receita em todas as outras vertentes do negócio que tá tudo bem, entendeu? Entendi. Tipo assim, é melhor que eu tenha esse cliente aqui e esse profissional bem atendido do que eu ir para uma outra linha diferente. Então, vou dar um exemplo, e aí aqui aprofundando no que você estava falando, assim, eu realmente não acho que a gente vai ter pelo menos nem, assim, eu não consigo ver em 5 anos, talvez em 10, uma virada de chave onde eu vou ter mais profissionais ou mais clientes atuando com um modelo de FII fixo do que comissionamento. Em 5, 10 anos pode ser que essa virada comece a acontecer até pela aceleração do movimento, pelo momento, pela inércia do negócio muito mais forte, mas eu vou ter um crescimento relativo da FII fixo e consultoria muito maior. Quando eu digo isso, é importante entender porque hoje o mercado de comissionamento ele é muito alto, o mercado de estrutura ele está muito alto. E toda vez que eu discuto esses assuntos, eu vejo que muita galera do comissionamento fica se protegendo. Fica tipo, não, mas o profissional que vai sair do comissionamento e vai para o FII fixo, ele vai continuar o mesmo profissional e vai continuar vendendo produto ruim para o cliente. Ou o cliente vai para o FII fixo, ele vai pagar e depois ele vai voltar para o comissionamento, porque, pô, quando a taxa de juros cair, vai ficar muito caro. E aí eu falo, pô, é quase que, sabe, a evolução do mercado é que nem aquela época onde os profissionais que saíram de renda variável e tinham que trabalhar multiprodutos, ficaram reticentes, ficavam criticando o modelo de multiproduto com o cliente e falando, não, mas eu venço a renda fixa, eu venço o fundo, ou, putz, o ROI é muito ruim. E uma das coisas que eu falo muito é que, putz, esse movimento não é só porque o cliente quer, esse é um dos grandes movimentos, o cliente tem que estar no centro sempre, o cliente, muita gente fala isso da boca para fora e não executa, mas o profissional também tem que estar bem com ele mesmo, o profissional também tem que ter uma boa remuneração. Exato. E se ele fosse fazer um modelo de ETF, o modelo de gestão passiva no modelo de comissionamento, que como você acredita e outros profissionais também acreditam, e mesmo que não faça só modelo passivo, faça uma gestão mais conservadora ali com o cliente, ele não vai ser tão bem remunerado. Então, existe um movimento de FII fixo. Cara, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, assim, o que você vê, qual que é o grande alavanca desse movimento de FII fixo? Ele vem do cliente, vem do profissional, como é que tu entende, tipo, se você acredita nesse discurso de, o cliente que vai pro FII fixo volta, ou o profissional que vai pro modelo de FII fixo, ele vai trabalhar errado igual? Como é que tá a tua cabeça sobre essas proteções do modelo de comissionamento que Eu acho os mais antigos têm e os mais reticentes, mais ou menos? E aí, toda mudança é difícil, né? Ainda mais para o pessoal que dedicou anos estudando, fazendo daquele jeito, migrar, e sempre a pessoa, às vezes, ao invés de fato, aceitar e tentar mudar, se adaptar, tenta procurar defesas para não fazer isso, porque fica mais fácil, né? No cômodo fica na zona que está, né? Então, mas isso do FII fixo é muita coisa que já aconteceu lá fora, tá acontecendo aqui, né? Então, Estados Unidos, quando adotou, enfim, é uma crescente, enquanto o comissionamento está diminuindo. Tem países que até baniram o comissionamento. Por que um país vai banir? Austrália, Holanda, vai banir um modelo? Por que será? Entendeu? Se você assistiu o filme Lobo de Wall Street, aquilo é um modelo de comissionamento na veia. O cara pega o telefone e não sei o que é. Quer dizer que todos os assessores comissionados são assim? Óbvio que não, né? A questão que o Fee-Based é um modelo que te meio que diminui um pouco isso, né? Então, e se você quer de fato atender melhor o cliente, por que você não vai querer seguir nesse modelo em que você diminui o seu conflito de interesse? Qual que é a razão de você estar no commission, sabe? E isso não tem que partir, eu vou adaptar para o cliente quer. Você tem que adaptar porque você quer. Tipo, eu adaptei o Fee-Based não é porque o cliente pediu. O cliente não falou assim, Kobutz, eu quero o Fee-Based. Não foi por isso. Eu falei assim, pô, pra mim é um modelo mais justo que se eu tivesse na ponta do cliente eu gostaria de ser atendido e eu como profissional acho o modelo que eu me sinto mais confortável. É por isso que eu tomei a decisão. Então, eu acho que essa virada tem que vir do profissional e não falar assim, todo mundo tá fazendo, o cliente tá mudando. Assim, porque senão você não entendeu a lógica. Você tá indo só porque tá efeito manada, sabe? Quando você não sabe o motivo, você vai. Mas tu não acredita que o Brasil é muito isso? Tipo assim, a gente adere muito rápido à tecnologia, a gente tem um fumo muito alto
E o movimento acontece aqui muito mais rápido do que no mercado americano. Eu brinco porque o Brasil é mais rápido. Eu sempre falo isso, que o Brasil é menor, o Brasil adere muito rápido à tecnologia e a gente, querendo ou não, tem um fumo muito bizarro aqui dentro do Brasil que a gente quer aderir ao modelo do vizinho o mais rápido Exato. possível. Exato, mas se você faz isso sem saber a razão e o motivo específico, você vai fazer do jeito errado. Perfeito. É que nem eu vejo, tipo, o cara tá no Fibase, mas ainda tem um produto da semana e meta pra colocar no cliente. É um modelo que a ideia é você ser o mais imparcial, mas se tem a meta da semana, o produto XYZ, que você tem que vender e você tem essa meta, o cara que tá no Fibase tem meta de produto, é o vegetariano indo pra uma churrascaria. Não tem sentido. Não tem conexo, entendeu? Você entende que, por isso que eu falo, essa mudança, inclusive a XP bloqueou um pouco chegou uma parte que bloqueou clientes abaixo de 300 mil para não entrar no Fibase. Porque tem gente fazendo de maneira muito errada isso, sabe? Então, é isso, o Fibase não é a solução, a bala de prata, se você não realmente captou a mensagem e a real essência de você querer focar no melhor para o cliente. Se você não tem isso na cabeça, o motivo e a razão, não vai funcionar. Você pode estar no FIB, na consultoria, cobrando valor, você E não, quando não tu vai conversa com funcionar. os profissionais ou com os clientes hoje, tu acha que a alavanca vem do demanda do cliente ou vem por movimento do assessor de melhorar sua receita? E aí vamos falar assim, eu acho que eu tenho um profissional ruim, mas vamos falar dos caras que são bons. Tem muita Aham, gente que faz o trabalho direito hoje. Pô, de novo, um profissional de 100 milhões hoje que trabalha direito, ele tem um ROA de 0,3, 0,4. aham, E olha lá. exato. Então, assim, a gente tá falando que se ele ganha 50% da comissão dele, ele tem o ROA de 0,1, Exato. 0,15, É isso que ele é 82 meu CV. ROA, tá? Meu ROA no comissionamento era 0,1, máximo 0,2. E aí tinha que dividir. Então, eu era uma ONG, né? Vamos falar, então a gente já consegue saber quanto que o Kobut ganhava. O Kobut Exato, tinha já tem 200 uma milhões de noção. carteira, se ele tinha Exato, 200 eu milhões de era uma carteira, ele ONG. tinha 200 mil, ganhava 200 mil ano. É, Puta, ganhava 15 a 18 Eu, a 20 mil. eu Cara, era para um uma. cara com a experiência, com o tamanho de carteira Aham, que tem, pô, era entendeu? uma remuneração Exato. Mas eu juro pra desadequada, você que inadequada perante o eu não mercado, né? migrei muito pra eu ganhar mais, tá? Eu migrei porque realmente pra cair a Você ficha de acreditava. não sei o quê. Inclusive, eu sou tanto experiência com os clientes, né, que eu compartilhava a minha carteira de investimentos com os clientes. E antes de descobrir essa gestão passiva indexada dos ETFs, eu tinha fundos ativos, tinha 200 ativos na carteira, não sei o que, etc. E aí, quando eu fiz essa migração e descobri a gestão passiva indexada, eu, eu falei, clientes, eu tô fazendo isso. E eu fiz esse comunicado até mesmo antes de eu falar do Fibase, que eu só trabalho com Fibase, tá? Então, só para mostrar que, tipo, não é que, agora eu tô no Fibase, vamos pra gestão passiva indexada, que é o melhor porque eu enxergava. Porque muita gente pode interpretar assim, não, eu Entendeu que era a melhor forma de fazer a exatamente gestão e foi fiz com a minha carteira e falei, gente, vamos fazer também e isso no comissionamento. E aí, quando foi para isso, diminui ainda mais porque delegar para o gestor ativo, beleza, mas o ROA nem é tão alto em fundos, né? Os caras ganham mais em ficar girando a carteira, etc. E aí, quando os clientes migraram, diminuiu ainda mais, sabe? Porque aí é praticamente zero, um zero, né? Então, é o ovo ou a galinha, né? então é só para. E não tem muito cliente. Agora, vou te fazer uma pergunta genuína, assim, eu vi, inclusive antes de vir pra cá, eu tava escutando um podcast de um dono de escritório famoso, Aham, e ele falou que muitos dos clientes que vão pro fundo para ETF, aham. e eles depois de um tempo reclamam. De, pô, tu não tá movimentando, essa carteira tá parada há muito Exato. tempo, tá pagando FII fixo. Putz, isso não acontece? Como é que Então, tu quebra essa objeção? acontece, é um bom ponto, mas é por isso que você fala, tipo, eu tento mostrar os dados da estatística e te falar assim, a melhor conduta é essa. Às vezes, o papel do profissional não é ficar indicando produtos e ficar girando para mostrar que tá um bom trabalho, que muitos dos clientes falam assim, o cara é bom porque, pô, tá me ligando da oportunidade. Às vezes eu trabalho muito mais psicológico e falo assim, ó, o que que a gente definiu? Quais são os seus objetivos? Ó, e aqui, veja aqui o estudo XYZ que fala que não faz sentido você fazer esse market time, não sei o que, etc. Às vezes é ser um psicólogo pro cara não tomar decisão, não fazer nada. Às vezes é ser o cara e falar assim, calma, relaxa, que você não precisa fazer nada. E às vezes não fazer nada traz o melhor resultado do que você querer tomar uma atitude. Eu sei que é difícil isso, mas eu já perdi cliente, inclusive tem um cliente que eu fiquei pé da vida, porque você faz todo um trabalho de diagnóstico, financial planning, não sei o que, Bem trabalho. etc. Trabalhei um gigantesco no início e falei assim, vamos seguir esse plano. Passa 3 meses, pô, mas você não tá me falando nada, não sei o que, eu não vou pagar mais o FII fixo.
Eu falei, então acho que eu não fui claro de esclarecer muito bem que a minha proposta não é ficar girando isso aqui, é você atingir seus objetivos financeiros e, putz, e eu vou estar nessa jornada, nesse meio tempo, é uma pessoa de confiança que você pode contar comigo. E qualquer coisa que você precisar, pô, vai comprar um imóvel, qual que é a melhor solução, vai ser financiamento, consórcio, tirar dos investimentos, etc., você pode contar comigo. Então é isso que você está pagando o FII fixo, e não para eu ficar girando a carteira. O cara não quis, beleza. Então, tchau e bênção. Mas também agora eu fiz um vídeo sobre isso. Claro, não falei quem é o cliente, mas eu falei, ó, esse é o tipo de cliente que eu não quero. Se você quer o cara que quer uma diquinha que eu vou ficar girando, vai com outro assessor. Comigo é que você tem um cara para você atingir seus objetivos, pensando no longo prazo, para atender seus filhos e seus netos. É isso que você quer? Você quer um casamento, um negócio de longo prazo? Ponto. Se você pensa em diquinha, eu prefiro nem começar, porque para mim não vai fazer sentido atender essa relação. Então, eu gosto de alinhar muito bem a expectativa, porque. Eu ia falar que o cliente tem que ser educado, né? Exato. E muita gente fala que, tem que fazer o que o cliente quer. Eu falo, cara, nem sempre, né? Eu acho que é uma coisa difícil de ser Exato. falado. O cliente tem que estar no centro da decisão, mas nem sempre o que o cliente quer. Porque eu vou dar exemplo que eu sempre trago, e foi nessa dúvida que eu te trouxe de, a alavanca vai vir do cliente ou vai vir do profissional? Eu falo, cara, se você perguntar pro profissional, ele vai querer ter o atendimento, ter o teu atendimento de FII fixo, gestão passiva e tudo mais no modelo de comissionamento. Aham. Que é o melhor dos mundos para eles. Só que você não vai ganhar a Perfeito. remuneração correta e não vai pagar o leite da criança ou não Exato. vai viver da forma digna que alguém que está estudando e fazendo a coisa acontecer para levar e entregar o trabalho para ele como um todo. Uhum. E, e aí, nesse mesmo caminho, tu vai ter o cliente que vai entrar, vai fazer todo esse trabalho inicial com você, vai falar, pô, beleza, agora eu te paguei os 3 meses, e não tô falando que esse cliente fez isso, Aham. mas tu quer que eu Vão fique ter outros parado? clientes sacanas. Eu largo. E daqui a 1 ano eu te chamo. Já teve esse caso? Não, se Daqui a tiver. 6 Não. meses. Aí eu já descarto. Pra mim é que nem casamento. Pra mim é como se fosse uma traição isso. E pra mim, traição não tem perdão. Na minha opinião, tchau e benção. Nunca mais vou querer ver essa pessoa porque não tá alinhado e mostra que o cara é meio oportunista. Então, pra mim já era. Já. Ah, Paulo, você não quer cobrar um valor altíssimo pra entrar? Puta, eu prefiro nem me relacionar, porque eu quero estar com pessoas que têm a mesma vibe do que eu, a mesma filosofia, sabe? Por mais que me dê grana, pô, tá com uma pessoa que tem essa cabeça, eu prefiro ter distância, sabe? Como eu falo assim, nem tudo é grana. Às vezes pô, você quer ter uma qualidade de vida, tá com pessoas, eu quero atender clientes, pô, que eu me dou bem, que às vezes tem a mesma visão, sabe? Então, é isso. E claro, às vezes a pessoa entra com uma outra visão, mas, tipo, você passa informações e ela consegue mudar. Tipo, não é você vai falar o que o cliente quer, é falar o que ele precisa. E aí, muitos clientes acabam, puta, é verdade, você tem razão, etc. Tudo mais. Então, é muito Esse é um disso. ponto muito importante. A Faria Lima, ou as pessoas em volta da Faria Lima, querem sempre crescer a todo custo. A gente tem uma consultoria lá que eles captam um mês e param outro mês. Captam um mês e param outro mês. Quando eles param a captação, é para atender o cliente. Aham, E toda vez que eles falam isso para os clientes tomam um susto, falam assim, cara, como assim? aham, Ou prospect que estão ali esperando no funil para ser atendido, fala aham. assim, não, esse mês a gente não tá captando porque a gente tá atendendo os clientes que a gente captou no mês passado. Você Exa fala, cara, pelo amor de Deus, deixa eu entrar aí, porque Aham. é um negócio absurdo, porque é quase que uma prostituição isso daí. Tipo assim, Aham. cara, vem um cliente a qualquer custo, eu faço o que ele quer, eu Exato. entrego o que ele quer e eu não me posiciono como ele quer. Eu acho que lá Exato. na WZ a gente tenta crescer rápido, tenta crescer bastante, mas mantendo esse modelo. E você acaba Exato. gerando alguns atritos, obviamente, com clientes, ou seja, de falar não na entrada dele, Exato. ou deixando muitas vezes de vender para uma concorrente que está fazendo Aham. a entrega que o cliente pediu especificamente, né? Então eu Exato. acho que tem que tomar muito cuidado nesse movimento de sempre fazer o que o cliente quer. Tem que fazer o que é Exato. melhor para o cliente, mas não tem como você fazer o melhor para o cliente sem estar fazendo o melhor para você mesmo também. Então, Exato. pô, eu acho que o modelo de FII fixo, ele também traz uma melhoria para esse Hoje profissional, e no eu digo meu. que esse é uma das grandes alavancas. O profissional também vai entender que para ele entregar um bom trabalho, ele tem que Aham. ser bem remunerado, não adianta, Exato. senão ele vai procurar em algum momento alguma outra coisa que remunere ele melhor para ele conseguir viver da forma como ele imagina que ele deveria viver, ou pela entrega que ele dá para o cliente como um todo. Exato. Hoje o assessor, muita gente, o cliente escolheu o assessor, mas o assessor tem que escolher o cliente também, e o consultor, etc. E aí não é só uma questão de patrimônio. Muitas vezes, só o cliente, atende o cliente e tal. Não, é patrimônio, é como que ele enxerga que a expectativa, né? Porque o cara quer a diquinha, você pode falar, ó, não é a diquinha que funciona é assim, então, ó, se ele ainda quiser a diquinha, não aceita. E também tem muito de pessoas, assim, tipo, tem pessoa que você se dá bem conversando, não sei o que, tem pessoa que você vê que, puta, é o cara difícil, não sei o que.
puta, sabe que é um cara que vai dar um certo trabalhinho, não bate muito. Enfim, não é nada contra a pessoa, mas não bate. E pra mim tem que ter esses 3 fits aqui pra eu poder aceitar o cliente e poder atender, sabe? É meio que eu faço um processo seletivo do cliente. Pô, o cara pode ser muito grande, mas se não atender nos outros 2 pré-requisitos, prefiro não atender. Vai deixar a receita? Prefiro deixar a receita, mas eu quero ter os meus, sei lá, 100. A minha meta é ter só 20, 30 clientes. De reduzir, porque eu quero cada vez mais dedicar mais o meu outro projeto do Stop Loss, que é mais da gestão passiva, indexar tudo mais, e ser pessoas, pô, que eu tô muito próximo, muito bem alinhado, que eu curta, pô, esteja muito, enfim. Que legal. Você falou ali de uma coisa, cara, que pra você funciona. Acho que pra você seria quase que um bottom-up ali, que eu brinco que você é um cara específico no setor que decidiu atuar com ETF, com gestão passiva e entendeu que a melhor forma de atender o cliente, então, seria via FIFIX. Isso. Mas eu acho que majoritariamente, não sei se você concorda comigo, o movimento vai ser o contrário. Vai ser assim, o assessor vai entender essa discussão que a gente está tendo aqui, que se ele for trabalhar no FIFIX, se ele fizer um trabalho correto com o cliente, ele vai ganhar mais, é melhor para ele, ele consegue se dedicar melhor, que é o movimento natural do ser humano, né? Ele acaba indo para a profissão que paga mais ele, para a profissão que melhora ele, ele vai procurar caminhos para ser melhor remunerado. Sim. E aí, cara, entra aquela discussão que a gente acabou não aprofundando, que eu queria aprofundar um pouco, que é o assessor que é ruim no modelo de assessoria, ele vai ser ruim no modelo de FIFIX e consultoria. Eu discordo um pouco disso, mas não queria aprofundar, queria te ouvir um pouco sobre. Você acredita que o assessor, o profissional que vendeu produto ruim ou que fez um modelo ruim no mercado de assessoria, ele vai vender no modelo de consultoria? Boa. Ou vamos dar um exemplo, o profissional que está lá no B2C, não precisa falar do B2B. Tem o B2C, todo mundo esquece que, cara, o B2C representa 84% do mercado de investimento hoje. E tem, assim, se eu falar que tem mais conflito no B2C do que no B2B, ou seja, no profissional CLT que está ou dentro da corretora do banco, eu não estou mentindo. Porque é muito mais dura a cobrança do que é dentro do B2B. E não sei se também se você vai concordar comigo. Mas aquele profissional, por exemplo, que sai do B2C e vai trabalhar no FIFIX e consultoria, cara, eu não acredito, não sei se você concorda comigo, mas que ele vai continuar atendendo o cliente mal. Acho que as estruturas de incentivo, o formato de atendimento, até os treinamentos e o dia a dia, ele é completamente diferente. Eu não sei como é se você concorda comigo. Aí tem que ver, pô, o cara que era um mau profissional indicando produtos ruins pro cliente no comissionamento. Aí tem que ver, será que o cara sabe mesmo que é ruim? Porque tem gente que entra no mercado, é meio que doutrinado e acha que tá fazendo o correto, fazendo muito bom, alocando naqueles produtos X e Y que são meio problemáticos, como vocês colocam. Tá, mas vamos supor que o cara tá na má fé, sabe que é problemático mesmo, etc. Tá? Aí minha ideia é, tirando os casos pontuais que eu mencionei, do cara alocar em renda fixa, depois ir pro Fee-Based e ganhar dupla, tipo, 2 vezes, né, tudo mais, etc. Beleza, ele foi pro Fee-Based. O que ele vai ganhar? O que ele vai ganhar se ele alocar em produtos problemáticos que sabe que é ruim, que vai dar BO, vai dar estresse, o cliente vai ficar pé da vida com ele e talvez tire da bunda, indicando esses problemas problemáticos. O que ele ganha com isso? Sendo que se tem um outro produto que não vai dar problema para ele, o cliente vai ficar feliz, vai durar mais tempo e o fee-based ele vai conseguir deixar por mais tempo. Qual que é a vantagem do cara indicar um produto ruim no modelo do fee-based? Qual que é? Eu tô aqui pra mim... Pra mim é contra ele, porque vai dar um BO enorme pra ele, vai dar dor de cabeça, vai sair na mídia não sei o quê, vai chegar os influencers falando, nossa, o cara te indicou esse produto, o cara é zoado, não tem interesse por você, só vai prejudicar o cara. Só vai prejudicar o cara. Existe, a gente tava falando, né? Tem consultoria, por exemplo, lá no nosso ecossistema que não trabalha CRI, CRA, debênture, tem consultoria que trabalha uns CRI, uns CRA, uns debênture meio, tipo, que tu fala assim, cara, eu acho meio cabeçudo tu fazer isso no modelo de fee-based, mas tá bom, é uma oportunidade boa, o cliente quer, entendi o teu caminho. Mas são raros os casos. São raros. É muito mais difícil. Tipo, se você vê na assessoria, é meio que, não, eu vou trabalhar isso, né? Exato. E de novo, não tá errado eu também trabalhar desde que tu faça a questão é que a gente tá vendo tudo que o mundo é ideal, que o profissional, ele vai tomar as decisões por livre e espontânea vontade, o que ele acha melhor. Só que às vezes ele tá numa instituição que tem outros ideais, outras metas, que talvez não seja só o assessor tentar fazer o melhor trabalho possível dele junto com o cliente. E aí pode ser um buraco mais embaixo, entendeu? Porque às vezes a instituição
cria o produto, distribui o produto, não sei o que, aí o cara tá num contexto deles, o cara, enfim, não importa o que o cara quer, tá vindo ordens de cima, o cara tem que obedecer. Aí é mais complicado. Boa. Cara, a gente tá falando muito de fixo, consultoria, e eu acho que toda vez que eu falo sobre isso, e muita gente fala, pô, mas, caramba, WZ começou a falar muito de consultoria, muito de fixo, agora saiu o relatório setorial, eu deixei, acho que acho não, você foi no nosso jantar lá da Aham, apresentação do relatório setorial, e no relatório setorial fica muito claro porque a partir de agosto a gente começou a falar muito de consultoria e fixo, foi aham, pela explosão do terceiro tri que a gente teve de profissionais trabalhando no fixo e principalmente da inversão de curva de fundação de consultoria e assessoria. E além disso, no relatório setorial, a gente traz também o movimento de ciclos desse setor, né? O setor de assessoria tem 25 anos, a cada 5 anos ele vive um ciclo, e no livro, cara, eu trago e tento sempre reforçar que se não fosse o mercado de assessoria, hoje a gente não, o cliente final não sabia o que é um CDB direito, não sabia o que é um LFT, não sabia fundos. O mercado de assessoria, o antigo agente autônomo, ele evoluiu com e fez o certeza. cliente evoluir como um todo. De novo, foi o mercado de assessoria que trouxe a terceirização de produtos. Mas se a gente não tivesse olhado em 2011, quando a XP abriu a plataforma aberta, e entendido que era uma evolução e que muitos profissionais, assim como hoje são reticentes ao fixo, eles também teriam ficado para trás. Eu acho que é a mesma coisa, eu vejo que hoje tem um grupo que é reticente, que tenta bater no fixo, assim como tinha um grupo de profissionais que batia na renda Aham. variável, na evolução como um todo e quer ficar preso ao modelo antigo, que talvez até seja mais confortável para ele do que fazer um movimento que você fez. E nesse modelo, cara, eu acho que tu foi um dos grandes defensores. A gente também mas acho que você faz um formato diferente do que eu faço na rede social. Aham. Eu lembro da Natália Arcuri e outros influenciadores atacando abertamente o modelo de assessoria, que Aham. não é o que a gente faz. A gente traz dados, traz números Exato. mostrando fixo e consultoria, e às vezes as pessoas interpretam isso com a gente atacando, fala, Aham. cara, não mate o mensageiro, entenda a Exatamente. mensagem. Mas, cara, você fez um negócio que assim, você foi ao público, deu a cara, reagiu ao vídeo da Natália Arcuri, do Bruno Perini, Não, eu e defendo a minha profissão, tipo, porque os consultores, muitos consultores, eu não concordo muito com essa estratégia, é se vender batendo demais no assessor, né? E beleza, de pontuar os possíveis conflitos de interesse, etc. Mas, tipo, os consultores não abrem totalmente o jogo, né, nesses discursos, falando, pô, o assessor pode trabalhar no FII fixo também, que, tipo, claro, como a gente falou, tem diferenças, mas, pô, ele nem cita, né? Tipo, meter pau no assessor, não citar que o assessor, por exemplo, da XP do BT, ele pode trabalhar o FII fixo, falar que, pô, o assessor ganhou altíssimas comissões no COI, que é um do vídeo aí lá de um grande influencer que meteu pau, o COI paga muita comissão, daí eu fui lá, peguei, beleza, paga 3% durante 5 anos, é 0,6 ao ano. E quanto o cara cobra na consultoria? 1%. Então, pô, esse argumento, tipo, ele tá pagando, o cliente tá pagando mais na consultoria do 1% do que no COI em si. Tipo, não tô falando, não tô defendendo o COI. Mas não é esse é o ponto, né? Sabe? Os produtos são diferentes, não é esse você é o ponto. passou só meia informação, né? Exato, isso que eu não gosto, sabe? De passar minha informação. Tudo tem seus prós e contras. E aí, às vezes, a galera só mostra o lado bom e põe debaixo do tapete as coisas. E aí, o meu papel é levantar o tapete e pegar aqui, ó. Também tem esse outro lado também. E aí, cara, entrando nesse ponto, acho que, pô, você hoje, não sei se é o maior, mas deve ser um dos maiores assessores com posicionamento na rede social. Tem Uhum, você, tem outros ali também, e que sai em defesa, né, no mercado de assessoria e uhum. explica isso pro cliente final. E, cara, eu queria te fazer uma pergunta assim, tipo, o que que você indicaria para um assessor que tá, assim, primeiro, acho que você acha que todo assessor deveria se defender, principalmente nesse momento de pós-Banco Master, Sim. problema, quebradeira de ativos e tudo mais. Muitos deles têm teto de vidro, então acabam não Ah, conseguem ir tanto para mídia como você. Mas e se fosse dar uma dica ali para quem quer começar também? E a gente vai ter esse momento depois no final, mas, uhum. cara, como é que você acha que um assessor poderia começar no dia de hoje a se posicionar na rede social também, como você já faz? Eu não sei quanto que os seus clientes vêm dali. É. Não, eu acho que é importante não só para prospectar, mas, por exemplo, tô aqui por causa, talvez, das redes sociais.
Pô, eu tava no escritório, fui chamado para um outro por causa das redes sociais que me conheceram. Pô, hoje eu faço muito trabalho faço entrevistas no podcast com gestores de ETFs, né, tudo mais, etc. Pô, eu acho que eu só consegui abrir portas por causa também do que eu faço. Então, as redes sociais me ajudam muito mais do que simplesmente captar cliente. Então, isso é um ponto importante porque abre portas para N outras coisas. E eu acho que você tem que pegar uma frente que você acredita, que você gosta e que se comunica, né? Então, eu prezo muito pela transparência. Então, tudo eu abro o jogo. Pô, às vezes me caio em umas ciladas, tipo, arruma umas brigas aqui, outra ali, sim, mas é o ônus porque eu não consigo ver uma coisa e não ser transparente, de passar real, sabe? Então, esse é o meu lado forte e eu vou lá e comunico. Pô, tem gente que é o cara que, pô, eu não gosto mais tanto de fazer react, de treta, não sei o quê, quero fazer uma. Exato, tem que fazer ver um nicho que você gosta também, que você queira se posicionar. Por exemplo, quero captar clientes private. Vai fazer videozinho do que é um CDB? Porra, não vai se encaixar. Então tem que pegar muito da sua essência. Tipo, você parar pra pensar, meus vídeos não é pra captar clientes grandes. Senão eu faria muito mais vídeos sobre offshore, não sei o que, etc. E eu faço vídeo do que eu acredito dessa gestão passiva indexada, que pode ser para o pequeno, médio e grande investidor, né? Então, as minhas redes sociais nem tá voltada para captar cliente, mas sim para passar isso que eu tanto acredito da gestão passiva indexada, dos modelos de remuneração que eu atuo. Então, é, é começar. O meu primeiro vídeo, você pegar lá em 2017, porque a minha estratégia de rede social, eu sou zero comercial. Pegar telefone e ligar, não ligava nem para os amigos e familiares. A minha rede social foi a única saída de eu conseguir trabalhar nesse setor, porque senão não ia ter. Eu admiro quem tem o comercial, liga 10 vezes para fechar uma venda, mas eu não consigo fazer isso. Tipo, a ideia foi assim: beleza, já que eu não consigo isso, o que eu consigo? Pô, consigo aprender sobre investimentos, fazer uma script, gravar e mostrar nas minhas redes sociais para os amigos e familiares que eu virei assessor e eles me chamam e aí eu converso. Então foi assim a minha estratégia de entrar nesse mercado, porque eu não tenho essa ferramenta de comercial muito forte. Então, mas independente se você é forte no comercial ou não, tem que ter a sua rede social, porque é seu cartão de visita. A pessoa vai querer ver um pouquinho que é essa pessoa, etc. Eu acho que você produzir conteúdos, como você enxerga, a sua visão, etc. Isso pode ter uma conexão muito forte com os seus prospects para falar, puta, eu gostei dessa linha, não sei o quê. E aí quando o cliente chega, meio que ele já tá meio que educado também. Pô, hoje, para mim, chega o cliente, pô, quero seguir a gestão passiva indexada, não tenho nem trabalho para apresentar. Fala, porra, que ótimo, então é isso aí, já entendeu o que é o Fee-Base? Pum, o trabalho é zero praticamente, sabe? Então, para mim. Ah, é muito bom. Eu abri tem 7 meses, né? Aham. E eu acho que eu demorei um pouquinho ali para encontrar um modelo, mas depois encontrei o modelo e foi super bem. Na Aham. verdade, acho que eu abri com o modelo correto, Aham. porque os primeiros posts bombaram, aí depois testei Aham. outros modelos que nenhum deu certo e voltei pro modelo que eu tinha aberto Aham. e eu acho que agora tá indo mais certinho, mas depois eu acho que vai ter que ir renovando os modelos. Até quem não me segue lá no Instagram, acho que é legal me seguir, é o meu nome com 2 S no Aham. final. E mais uma dúvida ainda, assim, pra quem quer começar. Hoje tu tem equipe, cara? Como é que funciona essa tua parte Então, de rede social? boa pergunta. Hoje eu tenho algumas inteligências artificiais que me ajudam, porque antes eu tinha contratado um editor. Porque é muito difícil uma equipe para fazer o script e tal. Porque meus vídeos não são aquilo que você encontra na internet. O que é um CDB, não Ah, sei o quê. nossa, É muito a minha é visão. bastidor, é muito dos bastidores É do mercado. bastidor e é minha opinião. Então, pô, quem consegue fazer isso, script e tudo mais? Sou eu que faço o script. Sou eu. Eu ainda tô pensando em fazer um clone meu, mas eu acho que se eu criar um clone meu, a galera não vai gostar muito se descobrir que é um clone que tá falando, e aí pode acabar com a rede social. Porque o ideal é eu contratar uma inteligência artificial, eu falo aqui, eu pego o script, mando a inteligência fazer meu vídeo, editar e postar. Só que daí, pô, se descobrem isso, eu acho que acaba com a É, reputação da pessoa. Porque a pessoa eu quer não sei que saber ainda, eu não sei, eu acho que a inteligência artificial ainda não tá tão boa pra pra chegar para nisso. chegar nisso, mas vai ser Mas coisa se de 3, chegar 6 nisso, meses. eu acho que eu não adotaria, porque as pessoas querem ver a pessoa real. Se descobrir que é um clone que tá fazendo e tudo mais, putz, Eu perde acho o, que essa é a diferença da o... rede social hoje, né? Porque todo mundo já sabe, acha que tudo é IA. Então tu pega Exato, um cara que fala o que ele quer, a hora que ele quer, é a diferença, né? exatamente. Mas hoje, sendo bastante sincero, até eu deveria postar mais, eu não posto tanto, por causa que eu que Tu faço o que faz a script, eu que edição do gravo, vídeo também. e eu que faço a edição do vídeo. Se bem que a edição do vídeo não é tanta coisa assim mirabolante, coisinha simples, etc, que você faz rápido, assim, você já pega as manhas, no começo é mais chato. Tudo no começo, assim, mas depois você pega as manhas, é tranquilo. Entendi. Então, É, mas porque é.
Dica pra começar é A dica vai fazendo. celular, um bom microfone, que você gasta R$ 100, e também usar o CapCut para editar. Pum, já era. Pum, já, e solta. Primeira versão nunca vai ser melhor e você vai evoluindo aos tempos. Não espere ter o vídeo perfeito. Isso para qualquer coisa que você for lançar, não só para redes sociais e tudo mais. Lança, vê os feedbacks, você vai evoluindo aos poucos. O primeiro ponto é que a galera e fica procrastinando. Eu vou fazer, nunca faz, e aí, puta, aí, sei lá. É. Lança e vai e segue. E foque nos primeiros 3 segundos, que é a atenção muito forte. Então, faz uma coisa de impacto nos 3 segundos para prender a atenção. Não faça vídeo muito longo, de preferência até 90 segundos, porque daí você vai no Reels, você atinge outras pessoas além dos seus seguidores, se viralizar, você consegue e tal. Eu acho que essa é a Isso ideia. de Instagram. E pega também, se você quiser, o meu intuito nunca é ter número grande de seguidores, porque se sua meta é essa, pega os vídeos que mais são visualizados, pô, aprimora, muda o título, pega a essência, porque lá já tá. Pô, já tem milhões de acessos, quer dizer que já foi um vídeo validado, você vai lá e meio que dá uma copiada melhorada, entendeu? Mas eu nunca vou fazer vídeo, qual que é a ação que vai bombar em 2026? Se ele subir, e agora? Porque isso chama atenção aqui de momento, mas é uma coisa que eu não acredito. Então, eu prefiro ter menos seguidores e fazer uma coisa que eu acredito, que eu gosto de criar um conteúdo que fala, puta, que legal que eu fiz, do que simplesmente fazer um conteúdo pra ter views, conseguir seguidores, que no final das contas, esses 15 minutos que a galera assistiu, não serviu pra nada e só fez perder o tempo delas, tipo, enfim. Eu acho que esse de fazer o que acredita é um ponto super importante. Que, cara, você não ter medo de falar o que tem que ser falado de uma forma transparente, é o que vai trazer teu público para próximo. E uma coisa que eu aprendi lá no começo, que daí foi onde eu testei, mas eu já tinha acertado ali no Aham. começo, eu acho, né? Porque no começo bombou e agora tá dando certo de novo de uma forma Aham. mais forte, seguindo o modelo lá do início, com algumas adaptações. Mas uma coisa que eu aprendi ali nesses 7 meses que eu abri o Instagram, testa e posta bastante. Eu acho que quando você tá no começo, você tem medo de postar, ou você fica com receio, tem receio de testar. Então, cara, tem várias pessoas que estão indo bem. Tem você que tá indo bem, tem caras de outros, pô, tem Bruno Perini, Aham. G4, Thales, Alfredo. Tem várias pessoas que hoje já são referências Aham. como marca pessoal. Agora o Guilherme Benchimol tá se posicionando, o B2B trazendo vários fundadores ali dentro. Então tem vários modelos diferentes de forma como falar, olhando para a câmera, parecendo Aham. podcast, fazendo no YouTube. Faz vários e faz, assim, e não bota prazo, tipo, não, os 3 meses. Não, faz assim pelo menos por um ano. E a partir do momento que você entender, esses daqui bombaram. Aí Exato. vai lá, entende por que que bombou, entende o que que você fez corretamente e faz muito daquilo ali. Exato. E aí, daqui a pouco, eu acho que, por exemplo, os que estão dando certo lá no WZ, eu acho que daqui a pouco ele vai parar de dar certo. Aí eu vou Daí ter que tem que achar um fazer de novo, novo. aí depois eu volto pra esse modelo de novo. Eu Aham. acho que vai ser mais ou menos isso, assim. Tem que sempre se reinventando, É, nunca, que nem na assessoria, tudo mais se reinventar, e é muito médio e longo prazo, não queira resultado logo no curto prazo com as redes sociais, que é muito difícil conseguir, você tem que ter uma certa resiliência para isso, e também não tentar ficar ligando o que as pessoas vão julgar, e o que as pessoas vão pensar, etc, sabe, às vezes a pessoa tem esse medo e fala assim, putz, a pessoa vai achar que eu sou blogueirinho, não sei o que, etc, putz, desencana disso, porque às vezes as pessoas que ficam te zoando é que não tiveram coragem para fazer o que você tá fazendo, e aí para você não despontar, eles criticam para você não fazer, para você ficar no mesmo patamar que elas lá embaixo, sabe? Então, esse é um ponto de você. E se você tá com essas pessoas, eu me afastaria. Foque em estar junto com pessoas que te que vão incentivam. curtir, vão compartilhar teu post. Exatamente, exatamente. Que tá lá e fala assim, puta, é isso aí, deixa eu te ajudar, o que você precisa. Foca nisso, sabe? Feedbacks construtivos e não pra você não entrar nesse Tem um mérito. amigo de infância lá que sempre curte todos os posts, eu digo que ele é o maior fã, né? Eu falo, né, pô, é Exato. esse cara aqui, é teu amigo Exatamente. mesmo. Entendeu? Ele curte Exatamente. tudo, daí eu falo, cara, ó, esses aqui estão sempre Exato. curtindo e É, compartilhando tudo, é muito legal. exatamente. Mas, cara, já chegando no final aqui, e aproveitando que a gente tá batendo papo sobre melhores práticas ou diquinhas, eu Hum, criei um quadro no final que é o Momento Diquinha. tá. O que acontece? Eu acho que você deve ter isso e todo dia, todo momento, a gente acaba tendo algumas pessoas que nos chamam para um café, que pedem uma Uhum. dica, pedem um conselho, e nem sempre a gente consegue atender todo Aham. mundo, até porque tem a demanda do dia a dia, e eu acho que até virou uma cultura
em alguns mercados, como de novo aqui na Faria Lima, que é marcar um café sem objetivo ou só para pegar uma Aham, consultoria de graça. exato. E eu acho que isso é muito brasileiro como um todo. E aí, cara, eu sempre tô fazendo 3 perguntas de diquinha. Uma é Tá. a diquinha sobre investimento. Qual é Uhum. um investimento que você, por mais que não seja o seu perfil de Ah, falar qual, sobre qual isso, que vai mais bombar no ano do qual que ano é qual 2026? que é o ETF da vez? Qual que é já que tu fala muito de, ou qual que é Aham. o produto de gestão passiva que você mais gosta? Tá, Uma diquinha profissional. tá. Então, cara, para principalmente quem nos assiste, que é dono de assessoria, assessor com carteira, agora a gente começou a ter um pouco de cliente final também, mas pessoas que entram no setor, acho que, mas Aham. principalmente assessor com carteira, com tempo de casa já, e aí tanto B2C como B2B. E a terceira é uma diquinha pessoal. E aí, Tá. cara, diquinha pessoal é qualquer coisa mesmo, assim, Aham. não precisa se ater a algo específico. Beleza, vamos lá, dicas de investimento. A diquinha. Tipo, as ações, você pensa por longo prazo, tende a trazer um melhor retorno. Tá? Só que ao invés de você querer fazer seleção das ações, até mesmo dos setores ou países, pô, compra o palheiro inteiro, o mundo inteiro. Né? Então, por isso eu gosto muito do ETF. Aqui na Bolsa Brasileira é negociada pelo WRLD11. Lá nos Estados Unidos é o VT. E na Irlanda é o VWRA, né, tem a exposição global e, tipo, se você pensa por longo prazo, um bom resultado é um bom. Claro que eu sempre busco a diversificação, né? Então, acho que tem que ter renda variável, tem que ter uma parcelinha em ouro, tem um pedacinho em cripto, tem que ter a renda fixa, principalmente para objetivos de curto, Mas se médio tivesse que comprar prazo. um ativo, era Um ativo esses. e segurar e abrir daqui 50 anos, seria esse aí o VT que aplica no mundo inteiro. E pegando esse gancho, uma dica que mudou a minha visão de investimentos, né? Que falou, pô, o que que deu o gatilho para você sair dessa carteira de 200 ativos e agora você está com 7 ativos mais diversificados, eficientes e com custo menores. Pô, o que que foi o grande gatilho? São dois. São dois gatilhos. O primeiro é o estudo SPIVA, que é feito pelo S&P, que avalia os gestores ativos, a performance dele comparado com os índices. E aí, em resumo, grande parte não bate o mercado e os poucos que batem não conseguem fazer isso com consistência. Ou seja, mostra que foi muito mais sorte do que aleatoriedade. É que nem meter 1000 macacos para escolher ações, vai ter um grupinho que vai bater o índice. A questão é, pega esse mesmo grupinho e vê se ele vai conseguir continuar. Daí vai ser aleatoriedade e vai mostrar que esses caras não vão bater. Então, isso me falou, opa, se nem os maiores gestores conseguem selecionar, que são formados em Harvard, não sei o quê, e toda a tecnologia consegue bater o mercado, pô, quem sou eu que vou conseguir fazer isso? Né? E a outra coisa que para mim foi um marco é o livro Investidor de Bom Senso, do John Bogle, que é o fundador da Vanguard, que, putz, aí se junta esses dois, é difícil você querer falar, puta, vou fazer a gestão ativa, vou fazer o stock pick Esse e do tudo John mais. Bogle tá lá na minha lista, eu ainda não Não, li. Não li. porra, Meu isso, irmão leu agora, falou que eu tinha que ler, tu falou que eu tinha que ler. Tá na exato. minha Mas listinha, a eu tô sua lendo agora o carteira Alexandre tá com ativos específicos? Você tá fazendo stock picking? Não, isso eu não faço. Eu tenho Tá. muito tempo pra trabalhar, eu não tenho muito tempo pra olhar Exato! outras coisas. E isso é bom, que você vai ter não só o melhor resultado, como vai sobrar mais tempo para você focar no mais importante, que é a sua carreira, seu trabalho, Né? para você ganhar mais. Entendeu? Você entende como que isso é bom? Tipo, você consegue o melhor resultado, Se ter eu fosse menos cuidar tempo disso, para minha mulher ganhar. me matava. Se eu fosse Então, cuidar de fazer stock mas picking. você tá Não. nessa filosofia da gestão passiva indexada? Eu tenho muito mais. Hoje muito mais aderente do que anteriormente, mas nem hoje, pra mim, 99% do meu patrimônio é AWZ. Então Ah, já entendi. é renda Entendi. variável Exato, braba. então Então já. o restante eu deixo mais conservador. É isso, mas ó, os ETF de gestão passiva pode ser mais conservador também, viu? Ao invés de só título do tesouro que vai vencendo e você vai pagando imposto, às vezes pode aplicar num ETF Eu vou me que. inscrever na tua lista pra ver se eu sou um bom cliente. Boa, exatamente. Depois a gente pode conversar sobre isso. Então, isso é a diquinha de investimento. Agora, profissional. A pô, profissional, eu sei que é meio balela, mas tipo, é sempre pensar no. Aí é pensando no cliente na ponta, como se fosse de fato o seu irmão, a sua mãe, seu pai, algo que, pô, você faria isso? Tipo, você tá com um cliente, você faria isso se fosse sua mãe no lugar? É sempre ter essa mentalidade. Você gostaria que, se você estivesse lá naquele lugar, você fosse. O que você tá fazendo? Você tinha orgulho e aí. Porque se você tem isso na cabeça, você vai fazer o trabalho certo e correto. E se você. Porque o problema é que muitas vezes o cara foca na remuneração antes de focar em quem que é a pessoa, etc. E aí, pode ter um resultado bom no curto prazo, mas no médio e longo prazo não se sustenta.
Então, às vezes, para você ter um bom resultado no longo prazo, você precisa ter isso na cabeça. Eu sei que é Se fosse sua difícil. mãe, você faria a mesma coisa. Exatamente, esse é o ponto, tá? E o outro final é dica pessoal, né? A dica pessoal eu acho que tem muito a ver com o que a gente discutiu aqui, né? Tipo, das pessoas não enxergarem o pra frente, não quererem mudarem, focar agora o comissionamento, não é que enfim, meio que ir contra o negócio que já está acontecendo, e isso se deve muito ao viés de confirmação, né? O cara tem aquela tese e aí só fica buscando informações, andando com pessoas que repetem a mesma coisa que ele quer, e ele precisa às vezes furar da bolha para falar, putz, peraí, tem um outro mundo aqui. Eu sei que é muito difícil isso, ainda mais com os algoritmos, né? Se o cara, sei lá, é de direita ou de esquerda, enfim, etc., nas redes sociais só vai aparecer coisas que reforcem a tese dele, e ele fica cada vez mais travado com aquela coisa na mente, falando, puta, é isso mesmo, então eu tô certo, eu tô correto, etc., e acaba não vendo que tem um outro mundo à parte para você, enfim, ter novos insights, às vezes até mesmo mudar de opinião, etc, né? Eu acho que eu adoro quando eu mudo de opinião, adoro o debate, de escutar a outra parte, porque às vezes o cara tá enxergando uma coisa que eu não tô enxergando e fala, puta, real. Eu acho que é isso aí, mudei, e quando você muda, quer dizer que você tá evoluindo, porque você enxergou um outro lado, etc. Só que às vezes as pessoas querem ficar estagnadas só com aquela mente, putz, enfim. Sabe o que é legal desse ponto? A maior parte das pessoas, quando são confrontadas, e a gente passa por isso o tempo todo, eu passo por isso o tempo Aham, todo, e a gente não, o primeiro ímpeto da maioria das pessoas é responder, ou exato. seja, se autodefender. E, cara, eu vejo isso nos feedbacks que a gente vai dar com sócio, a gente vai conversar, e lá na WZ a gente tem uma regra que nem sempre é Aham, respeitada, que a pessoa não pode responder feedback. Não no momento. Tu exato. pode ir pra casa e me responder amanhã, ou tu pode parar e me Aham, responder no dia seguinte. Mas você não pode responder, porque teu primeiro momento é se defender. Então, hoje, quando eu vou falar sobre FIFIX, a gente aqui tá falando sobre FIFIX consultoria, muita gente escutou esse feedback e foi automaticamente se defendendo e falando, não, mas eu não acho isso por causa disso, eu não acho isso por causa daquilo. E se você aham, vai ver os comentários nos podcasts ou no nosso, você vê que as pessoas comentam no ato que a pessoa fala tal coisa. aham. Ela claramente Nem não escuta o esperou negócio. terminar o raciocínio, algo desse tipo, porque ou ela tá defendendo ou ela tá criticando algum ponto. Aham, E então, assim, eu acho que essa incapacidade de, não, peraí, isso é contra mim? Então deixa eu fazer o contrário. Deixa eu te questionar mais umas 3 coisas aqui uhum, para eu ver se você tá correto. exato. Então, uma das coisas que eu tento fazer no feedback, assim, cara, eu não sou bom Aham, nisso, eu tento aham, melhorar, constantemente, que é quando eu vou receber um feedback, eu pergunto, tá, aham, mas beleza, mas eu faço 3 perguntas, tá, mas por que é isso? Tá, mas exato. se tu tivesse no meu lugar, o que tu faria? Tá, mas Uhum, beleza, né? Falei, tá bom, então tá bom. Então agora eu vou ver. Agora, às vezes eu vou falar, não, tu tá errado mesmo e segue a exatamente. vida, ou às vezes eu vou falar, não, beleza, eu vou seguir a vida. Exato. Mas o primeiro caminho é tipo, tá, tu assistiu, né? Por exemplo, o cara vai lá e critica que a gente tá falando sobre assessoria e sobre consultoria e FIFIX. Aham, Minha primeira pergunta é, tá, mas tu assistiu o conteúdo inteiro? Tu, exato. ou tu foi atrás pra ver o que eu tá fazendo? Uhum, Cara, pô, então não dá pra te ouvir tanto assim, já que tu exato. não conseguiu nem escutar e nem assistir um vídeo inteiro como um Aham, todo. E assim eu vou aprofundando pra ver se eu devo escutar aquela pessoa ou não. Porque, aham, pô, o feedback ele é sempre bem-vindo, mas você exato. também tem que entender se aquele feedback tem que ser assimilado ou não. De novo, acho que, cara, o maior erro nosso, e aí isso serve pra. Esse tua dica pessoal é muito legal. Isso serve pra amigo, Exato. esposa, namorada, dentro de casa, filho. É tipo, cara, se alguém te fala alguma coisa, para e reflete. Aham, Entendeu? Não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. E exato. mesmo se tu responder rápido, cara, vai depois e refletir sobre isso, sobre o que essa pessoa falou. Não deixa essa informação que essa pessoa te deu Uhum, passar batida. Por mais que você discorde, reflita, faça mais perguntas, investigue. Eu acho que essa incapacidade de investigar e ir atrás dos números é muito ruim no exato. nosso setor, porque daí tu vai no efeito manada, vai no efeito FOMO e toma Exatamente. todas as consequências que a gente tá tendo hoje. Mas, Concordo. cara, obrigado. A conversa foi Isso. ótima. Acho que a gente trouxe, de novo, acho que foi quase um MBA aqui sobre Ótimo. FIFIX, Legal. ETF, tendência do setor.
Obrigado mais uma vez. Espero que você goste do livro. Pô, com certeza. E espero que a gente volte, que Eu você volte pra gente agradeço. falar mais Espero que a sobre. galera não tenha ficado brava comigo, etc. Mas, pô, o que eu tô tirando. Não é que eu não tô falando que a profissão vai acabar, mas que vai ter uma mudança e que você pode fazer essa mudança, É um sabe? novo Não é um ciclo. negócio assim, já era, vai virar Uber. Não, tipo, e mesmo se fosse, é um negócio de refletir. Será que esse é um outro pauta para assim, será que o IA, não sei o quê, o trabalho do consultor, do assessor, Tem tá? muito, Enfim, tem mas muita discussão o que a gente sobre. discutiu que nem foi isso, foi isso. Pô, você que é assessor, que está trabalhando FBase, talvez a consultoria seja o melhor caminho. Pense, reflita, pegue os dados, entendeu? Então tem um lugar que talvez vocês podem entrar aí e ser um belo de um profissional, né? Então, esse é o que a gente quer passar aqui. Enfim, não quer tretas. É só passar as informações e vocês tomarem as melhores decisões. Boa. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Para quem não segue a gente na rede social, não deixe de seguir, seja aqui no canal do YouTube ou lá no Instagram. Inclusive, segue lá. Como é que é o seu das suas Fernando redes sociais? Kobuti, Kobuti. Aí pode ver no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, no X. É que eu faço errado, tipo, não faço certo. Isso é uma dica aí, não faço certo. Que eu peço o mesmo conteúdo e posto todas as redes sociais. Sendo que o X devia ser mais um textinho, YouTube vídeo mais longo, mas, pô, já que fiz um conteúdo que deu um certo trabalho, pô, eu vou colocar em todas as mídias, né? Se uma Boa. pessoa assistir, na mídia tá valendo. Aí Enfim. eu tô focando em uma agora. E Boa. fazendo um pouquinho de YouTube também, mas tô focando no Boa. Instagram. Mas bom, pessoal, obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Abraço. Até mais.